Alô, muito boa noite para você que está sintonizado aqui na tela no youtube.com/, Rádio Bandeirantes Campinas. Nós estamos nesse momento, ok? Alô, alô, estamos aqui direto do estádio Moisés Lucarelli. Muito obrigado para você que está sintonizado na tela no youtube.com/, Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui no estádio Moisés Lucarelli, daqui a pouco a bola vai rolar para a decisão do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Paulínia. O Atlético Paulínia vai enfrentar o Esporte Clube Paulínia, com a transmissão aqui no canal no YouTube da Rádio Bandeirantes, com imagens e transmissão pela Rádio Bandeirantes em AM 1170 e FM 85.7. Alexandre Fávaro está aqui comigo, ele é o secretário de Esportes de Paulínia e é o responsável pela organização desse evento. Já aqui tivemos duas finais, estamos tendo uma agora, né? A bola está rolando aqui e o jogo de fundo é justamente a final. Ô Fávaro, um abraço, muito obrigado aqui pela presença e fala pra gente da expectativa, como é que tá rolando aí o evento e também a expectativa para a final. Boa noite, né, Batista, obrigado aí pelo convite. Realmente uma grande festa, já se iniciou aqui com os dois jogos, né? Do veterano com a vitória de Monterror sobre o Paulinense e agora na segunda divisão. E a expectativa de um grande jogo aí nas 17 horas do Atlético Paulínia contra o Sport. 19 horas, isso. Desculpa. Opa. E tenho certeza que o público que compareceu vai prestigiar esse grande jogo. Nós estávamos observando aqui, né, uma movimentação impressionante, quer dizer, os campeonatos são de Paulínia e as decisões estão sendo realizadas aqui em Campinas, no campo da Ponte Preta, mais uma grande movimentação aqui nas imediações do estádio Moisés Lucarelli. Ou seja, o evento já é um grande sucesso, né? Com certeza. Agradecer aqui a prefeitura, em nome do prefeito, do Caselato, que disponibilizou aí 6 ônibus, né, um para cada equipe, para que pudesse estar prestigiando o jogo aqui no Moisés. E com certeza, esse é um marco na história da cidade. E tenho certeza aí que todos que estão aqui participando, jogando ou assistindo, não deixará de ficar na memória. E vamos lá para o gramado. Gleger Zorzin está lá no gramado e vai fazer uma pergunta para você também. Oi, Gleger, um abraço para você, boa noite. Boa noite, Batista, um grande abraço para você, um abraço aí aos internautas acompanhando essa grande final do Campeonato Amador de Paulínia. Primeiro, queria mandar um grande abraço para o Alexandre, parabenizar pelo grande trabalho que tem feito. Eu estava dando uma volta aqui no gramado e o pessoal elogiando muito a competição. Nós estamos tendo aqui no fundo a final da segunda divisão, a equipe do Juventude enfrentando o Esbórnia, o Juventude do técnico Ivan e o Esbórnia do técnico Dom Richard. Então, a minha pergunta é o seguinte, Batista, a gente sabe da dificuldade que é você conduzir um campeonato amador. Eu queria saber do Alexandre, qual que foi a maior dificuldade? Né? Porque o campeonato hoje está aqui na final, Moisés Lucarelli, o público chegando, comparecendo, as premiações todas ali no canto, mas a gente sabe que não é fácil, né, Alexandre? A trajetória toda. Qual que foi a maior dificuldade para realizar hoje essa grande festa e essa grande final? Grande abraço, Gleger, um grande amigo aí que a gente fez no futebol. Hoje também, né, sabe das dificuldades que a gente enfrenta aí à frente de uma secretaria. Na verdade, o grande desafio foi retomar o futebol amador de Paulínia, que estava, acho que desde 2017 que não tinha um campeonato. E então a gente reconquistar a confiança aí aos poucos dos torcedores, dos dirigentes, não é fácil. Mas hoje culminou nessa festa espetacular aqui no Moisés Lucarelli, tenho certeza que todos sairão satisfeitos. Bem, ô Fávaro, para falar um pouquinho, né, não poderia deixar de lembrar você aqui com a camisa da Ponte. Foram tantas as vezes que você entrou aqui nesse gramado. Quando você pisou aqui hoje para organizar um evento importante, veio alguma imagem na sua cabeça? Como é que foi o primeiro contato seu aqui no Estádio Majestoso hoje? Confesso, Batista, que logo pela manhã, né, a gente já vem para organizar. Na hora que eu entrei no túnel e pisei no gramado, eu senti um arrepio, uma coisa que fazia muito tempo que eu não sentia desde que eu tinha parado. Realmente uma emoção muito grande e eu me sinto em casa, né? Afinal foram mais de 15 anos aqui no Moisés, participei por todas as categorias, todas as situações e realmente é um prazer muito grande de poder proporcionar para o futebol amador de Paulínia esse momento.
Vou te liberar porque tá muita gente solicitando, né, a sua presença aí na organização. Mas foi um prazer muito grande. Daqui a pouco estaremos no ar também, ao vivo. E aí você já está convidado para bater um papo lá embaixo com o Gleger Zorzinho, tá bom? Tranquilo, nós vamos lá e estaremos sempre juntos aí. Beleza, tá aí Alexandre Fávaro, ele que foi cria da base da Ponte Preta, por isso que ele falou que jogou durante 15 anos com a camisa da Ponte Preta aqui no estádio Moisés Lucarelli. Hoje está retornando como secretário de esportes de Paulínia para organizar esse grande evento que terá transmissão aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e também pela Rádio Bandeirantes, o canal de áudio da Rádio Bandeirantes em AM 1170 e FM 85.7 em faixa estendida. Ô Gleger, você já tem os times definidos aí em Gleger? Sim, Batista, já está definido os times aqui. O Esporte Clube Paulínia vem com o número 12, Adilson, número 2, Júlio, número 4, Rodolfo, número 3, João Moura, número 6 na lateral esquerda, Serginho, número 5, Matheus Tonetti, número 8, Ornelas, número 11, Felipe Marques, número 33, Diego Fernandes. E no ataque, essa dupla que fez muito gol na competição, hein? 99, Patrick e número 9, Kairos. É isso mesmo, Kairos. Agora vamos lá para o outro time aqui, o Atlético Paulínia. Deixa eu pegar aqui na minha relação, vamos lá. Olha aí, ó, o goleiraço, número 12, Mão de Onça. É isso mesmo, Mão de Onça. Número 3, Caio. Número 4, Davi. E número 13, Keléo. O time do Atlético vem com 3 zagueiros. Aí no meio de campo, 23, Nini. Número 14, Fonseca. Número 22, Raul. Número 17, Lucas Vaz. Número 10, o craque do time, Didier. E na frente, número 11, Fumaça. E número 15, Aron. Repetindo, esse time do Atlético joga num 3-5-2, Batistão. Ok, tá aí o Gleger Zorzin, portanto, trazendo aqui as escalações. E o Diego está aqui com a gente e vai durante toda a transmissão também, ele que tem profundo conhecimento no Amador de Paulínia. Diego, um abraço para você, boa noite, prazer tê-lo aqui conosco na transmissão. Qual que é a sua expectativa? Teremos um bom jogo hoje, hein, Diego? Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando pela rádio, pelo YouTube, pela live do Ed também, que está sendo transmitido os jogos. Boa noite, equipe do Carlos Alberto. Boa noite, Carlos Alberto. Para mim é um prazer estar aqui fazendo esses comentários junto com você, te auxiliando na primeira divisão, que vai se iniciar às 19 horas. De um lado, a gente tem uma equipe muito forte, que é a equipe do Atlético. O técnico Luizão é um cara bacana, um cara que eu conheço há muito tempo, que já me ajudou bastante já no futebol também, e é um cara que vem acompanhando a gente. O Luizão é um time rápido, um time leve, que joga pra caramba. Tem bastante gente que eu conheço lá, em especial tem um rapaz lá, o Matheus Didier, que é um dos caras que joga bem pra caramba, que é um cara que é um habilidoso. Lateral esquerdo, né? E também tem do outro lado, tem a equipe do Sporting, que é a equipe do Rafael. Rafael, um grande abraço, ele vai estar assistindo a gente também. Os técnicos é o Rony e o Fábio, 2 técnicos que são gigantes no futebol de Paulínia. Um time muito rápido, é um time que montou caseirinho, um time que buscou algumas peças com auxílio do Fábio e conseguiu chegar. Então eu creio que vai ser uma final bem disputada, Carlos. Valeu, Diego, muito obrigado pela sua presença aqui. Você vai conosco, daqui a pouco estaremos ao vivo também no ar da Rádio Bandeirantes. E é Carlos Batista, não é Alberto não, tá bom? É Batista. Obrigado, pode me chamar de Batista. Valeu, maravilha. Pode sentar ali, ó, ficar ali do lado. Vai ser realmente fantástico aqui ter a sua presença. Ô Gleger, como é que você está se sentindo hoje trabalhando de repórter? Conta pra nós aí, ô Gleger. Ô Batista, você sabe que eu já nasci pronto, né? Então todos os desafios aqui mata no peito e sai jogando. Então sem dúvida nenhuma está sendo muito legal, tô gostando demais, né? Você ter esse privilégio de assistir o jogo aqui, ó, da beiradinha do campo, é sem dúvida nenhuma sensacional. E tô gostando, hein? Olha lá, hein, Batistão?
Se quiser, a gente pode bater um papo aí, mudar de... Mas tá muito legal. E assim, ô Batista, se você me permite, a gente tá vendo ali o público chegando, né? E que legal, é interessante demais. As duas torcidas juntas, né? Olha que legal. Não tem separação de torcida não, tá todo mundo sentado ali juntinho, batendo papo, todo mundo comemorando, conversando. Então eu gostei demais, porque normalmente a gente vê as torcidas, né? Uma de um lado, outra do outro, aquela rivalidade. Aqui não, as torcidas estão todas juntas ali e tá muito legal. E o público tá chegando, viu, Batistão? Você tá aí tranquilo e tal, porque não tá chovendo, né? Porque repórter costuma tomar água no lombo, velho. Batista, mas eu tô preparado. Você tá acostumado com cabine, ar-condicionado, legal, aí embaixo o bicho pega, não é fácil não, hein? Aqui embaixo o bicho pega, mas eu tô preparado. Eu nasci pronto, né, Batista? Tá certo. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão Bruto, galopante indomável. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Não tem fronteiras, vai para o mundo inteiro. Tigrão, boa noite para você, um abraço. Seja bem-vindo aqui na nossa transmissão. Boa noite, Batista, boa noite a todos. Satisfação muito grande estar aqui. Uma festa espetacular do futebol amador da nossa região. Hoje aqui decisão do Campeonato Amador de Paulínia, essa cidade fantástica, né? Essa cidade progressista, essa cidade da Replan, essa cidade de gente tão bonita, de gente tão boa. E a gente espera que, estou vendo aqui a festa dos torcedores, né? Barulho da moçada e prenúncio de chuva aí, tomara que não tenhamos, está muito quente. Temperatura nesse momento de 27 graus já à noite, não é brincadeira. Eu acho que a questão física deve ser fator preponderante, determinante, para que conheçamos aí o campeão nesta noite aqui no estádio Moisés Lucarelli. Por quê? Porque a perda de líquido é muito grande, a temperatura alta e a chuva, se vier, vai atrapalhar. Todos nós conhecemos as limitações do sistema de drenagem aqui do gramado do estádio Moisés Lucarelli, né? Aqui passava aí ou tem ainda um córrego, um rio, um riacho por baixo do gramado. Tudo que foi possível fazer a ponte fez desde a construção do estádio, já reformou várias vezes esse sistema de drenagem, mas é um local muito úmido, é um local realmente de muito acúmulo de água e qualquer densidade aí de chuva, né? Qualquer pequeno excesso de chuva que venha, como aliás nós vimos ontem, muita água acumulada no gramado no jogo da Ponte contra o Criciúma. Então eu espero que tenhamos aí até o final da partida o tempo como está agora, ou seja, seco, sem chuva, para que isso não atrapalhe a grande decisão aqui no estádio Moisés Lucarelli, de onde falamos ao vivo nesse momento para acompanhar grande espetáculo de futebol, e a minha expectativa é de que realmente teremos um jogaço. É isso aí, tá aí Valdemir Gomes, o da palavra fácil. Você vai ficar com imagens aqui do gramado do estádio Moisés Lucarelli. E daqui a pouco a gente vai entrar simultaneamente aí na Rádio Bandeirantes, em AM 1170 FM 85.7, também aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, a transmissão simultânea. Vou fazer aqui uma narração híbrida para o rádio e ao mesmo tempo para a TV, né? Quer dizer, não será no mesmo ritmo do rádio, mas também não será no ritmo tão lento quanto o da TV. Nós vamos aí num meio termo. Para quem estiver acompanhando aí no YouTube, você vai acompanhar aqui todos os movimentos do jogo. E aí, quem estiver ouvindo pela Rádio Bandeirantes, claro, sem a imagem, e aí no YouTube é de graça, não paga nada. Se você ainda não é assinante do canal, seja para curtir a transmissão, tá bom? Esse sistema híbrido é bem bacana, porque a gente treina para rádio e para TV, a gente se adapta a uma linguagem de velocidade. Por exemplo, o Gleger, o Glé vai falar para rádio, e o Guer vai falar para televisão. Você vai ver que salada que ele vai aprontar lá. Da sugestão aí, Gleger? Gostei. Aliás, eu tava vendo aqui, né, Batista, o número 12 da equipe do Atlético Paulínia, o goleiraço Mão de Onça. Você sabe que esse é um apelido dele, claro, né? Porque o homem pega que é uma barbaridade. Agora, você sabe qual que é o apelido do Tigrão ou não? Qual? Boca de Onça. Depois ele vai explicar. O Batista, é o seguinte, ó. Nós estamos tendo aqui a final da segunda divisão, né? E o Juventude contra o Esbórnia. O jogo está com 32 do segundo tempo, o jogo que vai até os 40. E se empatar, nós teremos
penalidades máximas, viu, Batistão? Perfeito. E o jogo de fundo é tempo normal, 45, ou também o tempo diminuído para 40, igual à segunda divisão? Vou me informar agora e já te falo. É, perfeito. Tá aí. Daqui a pouco ele traz a informação. Tinha uma vontade de ser repórter, né? Mas hoje ele tá realizando o desejo, hein? Ele tá que tá lá. Nossa. Tá vendo aqui, aqui é de bate-pronto. Ele tá até ovulando. Eu vou dizer pro seu negócio. 40 minutos. 40 por 40. Perfeito. Bom, é bom, né? Porque daí a gente vai beber mais cedo, né? Bem, então é isso, né? Você fica aqui com as imagens e aí você vai acompanhar daqui a pouco simultaneamente. Já estamos com imagens, tá aí as imagens do gramado do estádio Moisés Lucarelli, imagens perfeitas. E aí a gente vai se preparar aqui para entrar no ar daqui a pouco, já simultaneamente, para transmitir pelo AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas. Esse é o toque do plantão. Você quer que eu informe? Informação no ar. Flamengo campeão sul-americano, campeão da Libertadores. Flamengo vence o Atlético Paranaense por 1-0. Acabou nesse instante em Guayaquil, no Equador, cidade no nível do mar, não tem problema de altitude. E o Flamengo é tricampeão da Libertadores de América. Estará no Mundial aí no final do ano, representando o futebol sul-americano, representando o nosso continente. Portanto, encerrado em Guayaquil, Flamengo 1, Atlético Paranaense 0. Faça chuva, faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante, tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! Campeonato Municipal de Futebol Amador de Paulínia. Oferecimento Wildson, som e iluminação profissional, palcos e coberturas personalizadas para o seu evento. WhatsApp 19 99703 3814. Gencons Empreendimentos, o lugar perfeito para construir seus sonhos, oferecendo seu financiamento próprio. Acesse gencons.com.br. Clinic Ambiental, a solução completa e definitiva. Segurança e sustentabilidade são nossos maiores compromissos. Acesse nosso site clinic.com.br. Gosto desse brilho, desse sol em você. Carlos Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, vem. Alô, alô, Campinas, alô, Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Estamos neste momento aqui no estádio Moisés Lucarelli. A bola vai rolar. Daqui a pouco a grande decisão do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Paulínia. Atlético Paulínia enfrentando Sporting Clube Paulínia. É uma decisão onde os dois clubes estarão buscando a taça da temporada de Amador de 2022. Teremos aqui, portanto, frente a frente as duas melhores equipes da temporada 2022. Atlético Paulínia e Esporte Clube Paulínia. Esse jogo nós estaremos transmitindo no AM 1170 e em FM 85.7 para a região de Campinas. E também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se você ainda não é assinante do canal, seja assinante, é de graça, não paga nada. E o jogo será transmitido com imagens do jogo. Nós estaremos
estaremos transmitindo pelo canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Estamos no ar para o Wildson. Eventos, som, iluminação, palcos e coberturas personalizadas. Para formaturas, casamentos, festa de 15 anos, shows corporativos. Peça o orçamento pelo WhatsApp 997033814. Gencons Empreendimentos, construtora de Paulínia com atuação na região metropolitana de Campinas. São mais de 19 anos com projetos pioneiros e inovadores, visando segurança, qualidade de vida e satisfação aos seus clientes, e conta com seu financiamento próprio. Saiba mais, acesse gencons.com.br. Clinic Ambiental, um novo conceito no mercado de terceirização de limpeza predial e industrial, jardinagem, recepção e controle de acesso. Peça o orçamento para projeto customizado na gestão de seus serviços de facilities. Acesse clinic.com.br. Em nome dos nossos patrocinadores, eu agradeço a audiência, desejando a todos um ótimo entretenimento na noite deste sábado, aqui direto do estádio Moisés Lucarelli, onde nós estaremos transmitindo a partida. Jogo marcado para daqui a pouco, assim que terminar a decisão da segunda divisão que está ocorrendo neste momento. A partida vai terminar em instantes, nós já entraremos no ar com o jogo de fundo, que é justamente a decisão da primeira divisão. Vamos transmitir aqui pela Rádio Bandeirantes, e no canal de YouTube da Rádio Bandeirantes você terá imagens do jogo. Acontece um gol neste momento em Gleger Zorzin, que hoje estará nas reportagens aqui no gramado do estádio Moisés Lucarelli. Boa noite para você, Gleger. Boa noite, Batistão. Acabou de acontecer aqui o gol na segunda divisão do Esbórnia. O jogo já está no finalzinho. O Esbórnia faz 1-0 em cima do Juventude. E eu queria aqui passar rapidamente o quarteto de arbitragem, Batista, que já está definido. O árbitro da partida, daqui a pouquinho, Atlético e Sporting, é o seguinte: Carlos Augusto da Silva. Assistente número 1, Gustavo Matos. Assistente número 2, Pedro Grivol. E o quarto árbitro é o Marco Neto. Então daqui a pouquinho o Batistão vai começar o jogão de bola. E um detalhe importante e legal, né? A equipe do Sporting, né, que fez aí uma homenagem ao Sporting lá de Portugal, hoje vai jogar com a camisa preta com uma faixa branca, em homenagem à Macaca por estar jogando aqui no Majestoso, Batistão. É isso aí, daqui a pouco vamos passar aqui os times, o Gleger vai conferir pra gente os times e vai repetir também a arbitragem. Comigo aqui na transmissão, na cabine da Rádio Bandeirantes, Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. E aí, Tigrão, um abraço pra você, boa noite. Agora também aqui no AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas. Expectativa para essa noitada de futebol amador, hein, Tigrão? Boa noite, Batista, boa noite aos amigos da Bandeirantes, aos nossos amigos do YouTube, de todas as nossas redes sociais. Expectativa boa, expectativa de que tenhamos um belo jogo de futebol aí na decisão da segundona. A gente estava imaginando que ia para pênalti e acabou saindo o gol. Nesse momento, um cruzamento, um gol de cabeça ali. Raimundo, Tigrão, Raimundo que fez o gol. Raimundo fechou. E vou dizer para você, nada definido ainda, hein? O jogo é aberto. O jogo é muito pegado, rápido. Os jogadores, me parece, mesmo no finalzinho da partida, muito bem condicionados fisicamente. E eu vejo o Atlético, o Sport, fazendo aquecimento ali do lado de fora do vestiário do visitante, aqui no gol do fundo. Gol da FEPASA do estádio Moisés Lucarelli. E realmente vestindo aí, utilizando o uniforme em homenagem à Associação Atlética Ponte Preta, uniforme 2. Todo mundo de preto, né? Calção preto, camisa preta com a faixa diagonal em branco. Muito bonito o uniforme da Ponte. Bonita homenagem do esporte à equipe, ao clube, né? Que inclusive está cedendo aqui o seu estádio
a sua praça esportiva para sediar essa grande final do Campeonato Amador de Paulínia. E a gente espera que possamos ter um belo jogo de bola, a gente espera que possamos ter uma partida movimentada, uma partida limpa, sem excesso de faltas, com muita disciplina e que vença aquela equipe que melhor aproveitar as oportunidades que o jogo vai oferecer. Batista. E aqui conosco hoje vai abrilhantar essa transmissão, ele que é um profundo conhecedor do futebol amador de Paulínia, o Diego Silva está aqui conosco e durante toda a transmissão estará dando dicas a respeito do que ocorre no futebol amador de Paulínia e, claro, também comentando os lances juntamente com o Tigrão. Diego, abraço para você, boa noite, prazer tê-lo conosco aqui na transmissão. Boa noite, Batista, obrigado pela oportunidade aqui narrando. A gente está aqui na cabine vendo agora que o Sport foi campeão, o Sbornia foi campeão da 2ª divisão. É um timinho chato, um timinho cascudo, mas mereceu. Nós vai estar aí dando continuidade aí da 1ª divisão. Como eu disse anteriormente, o time Sporting é um timinho de Paulínia que é um timinho caseirinho, que sempre vem pro futebol com as peças-chave deles, que corre junto com eles. Time fundado em 2013, se eu não me engano foi campeão em 2017, em cima do Planaltinho. É um timinho chato de jogar. Por outro lado, nós temos o Atlético Paulínia, que é um time aí comandado pelo Luizão, que é um time bacana também, um time de bairro. Batista. Time de bairro quando joga junto. Opa, pois não, Gleger? Ô Batista, deixa eu falar rapidinho aqui pra ele comemorar, que eu tô com o técnico aqui do Sbornia, o Richard, tá muito emocionado aqui. Desculpa até interrompê-los aí, é pra que ele possa estar comemorando lá com a torcida. E aí, me conta um pouco dessa alegria, Richard. Parabéns aí pelo título. Valeu, obrigado, a nossa batalha aí, sendo campeão invicto. E só alegria, né? Que o meu time é domingo, vem todo mundo direto. A gente não traz ninguém de fora. E é legal isso aí, que nosso time é raça, é muita vontade. Beleza? Valeu, obrigado. Parabéns, Richard, parabéns. Valeu, Batistão, é contigo aí. Pois não, Diego, conclua o seu raciocínio, você estava falando aí. Sobre o time do Atlético, é um time caseirinho do Monte Alegre, um timinho bom, bacana, que sempre joga junto. Peça fundamental deles lá é o Didier, que é o 10 deles, que joga pra caramba, articula bem a bola. E o Mão de Onça, que sempre se destaca aí no gol. Nas copinhas que a gente faz lá em Paulínia, ele é sempre destaque. Perfeito, portanto, já vai se preparando aqui a organização do evento. Neste momento, olha que bonita a taça, hein? Uma taça enorme, gigante. A taça que nós estamos observando ali já está no centro do gramado, hein, Gleger? Tô chegando aqui perto da taça, que maravilhosa, hein? A taça deve ter o que aí, Batista? Mais de 1,5 metro. Lindíssima a taça. O Sbornia. Esse aqui, ó, Batista, esse aqui é o da 1ª divisão, tá? Esse aqui é o troféu da 1ª divisão. Daqui a pouquinho, o Atlético Paulínia contra o Sporting vão estar disputando essa taça aqui, mas olha, lindíssima, hein? Maravilhosa, viu, Batistão? É, maravilhosa a taça. Quantas taças você já levantou na vida, hein, Gleger? Ah, eu já levantei algumas, né? Bicampeão baiano, campeão paulista com o Corinthians, campeão com a seleção brasileira, 2 vezes sul-americano, vice-campeão mundial. O que mais? Oh, campeão brasileiro da Série C com o Bragantino, você se lembra? Agora me fugiu aqui, ó, Alexandre, vem cá, faz favor. O Alexandre tá aqui, viu, Batistão? Alexandre Favro, secretário de esporte. Parabéns aí, viu, Alexandre? Um abraço pra você agora, pessoalmente. A gente tava falando do troféu aqui, hein? Maravilha, hein? Coisa linda. Você já levantou muitos troféus, Alexandre? Ah, já, né? Na categoria de base, todo o time que a gente passou. E você pode ter certeza, esse troféu é maior que muito atleta aí, não é, Greg? É bem maior. Valeu, Alexandre. Vai lá na organização. Contigo aí, Batistão. Beleza, tá aí o Gleger Zorzin, está sendo acompanhado lá pelo nosso cinegrafista Chicão. Grande Chicão, essa transmissão que está sendo realizada pela Dog Streaming, produtora de vídeo especializada em transmissão ao vivo. Portanto, muito obrigado à Dog Streaming, que hoje está realizando o trabalho das imagens para construir os próximos passos da sua vida. Sabe por quê?
A Gencons é uma empresa sólida que atua como construtora e incorporadora e que, além de entregar em empreendimentos de qualidade, oferece aos clientes o seu financiamento próprio. Sediada em Paulínia, com atuação na região metropolitana de Campinas, a Gencons conta com portfólio de empreendimentos diferenciados e de referência como a Vanguard em Campinas, Vila Lobos, Portinari e o Santorini em Paulínia. A essência da Gencons consiste na elaboração de projetos pioneiros e inovadores. Cada metro quadrado é cuidadosamente pensado e construído para oferecer produtos de excelência, visando conforto, segurança, qualidade de vida, satisfação aos seus clientes e ainda presentear as cidades com obras de destaque. A Gencons não para de evoluir, está sempre projetando novos empreendimentos para o seu futuro. E aguardem, novos sonhos estão a caminho. Essa é a Gencons, o lugar perfeito para construir os seus sonhos. Quer saber mais? Então acesse gencons.com.br. Ô Batista. Oi, pois não, Gleger. Deixa eu pegar aqui a palavrinha desse cara aqui, que é uma referência aqui nas transmissões do futebol amador aqui de toda a região. Ed da Live, o Ed que é lá de Hortolândia, faz um trabalho maravilhoso, já esteve conosco lá nos Donos da Bola, esteve lá nos bastidores, conhecendo a rádio, é seu fã, Batistão, e eu queria que ele desse uma palavrinha aqui. Fala aí, Ed, como é que tá as coisas? Conta um pouquinho pra nós aqui do seu trabalho. Obrigado, boa noite Batista, boa noite à Rádio Bandeirante, meu irmão Gleger. Tá bem, graças a Deus, graças a você que deu todo o respaldo lá em Hortolândia, né, que a gente fez um trabalho bem legal. E eu saber que vocês estão aqui dá até um frio na barriga, porque o trampo de vocês é inspiração pra gente, né? O Edilson tá ali na cabine falando com a gente se espelha muito em vocês aí. Não, longe de querer ser uma Rádio Bandeirante, uma TV Bandeirante, mas eu sou fã mesmo, assíduo do Carlos Batista. Eu acho que pra mim ele é o melhor que tem aqui na 019 na região. Não tem pra ninguém. E ele narrar o amador pra gente é uma honra, né? Porque o homem é do Profi, né? Então, só alegria. E você, meu irmão, obrigado. Eu sei do tamanho do coração que você tem. Eu sei da pessoa que você é. Não é fácil ser comentarista de uma TV nacional, ser secretário de esporte da minha cidade. Então, que Deus possa te dar muita saúde e abençoar aí. E conta com a gente aí. Obrigado, Ed. Parabéns pelo seu trabalho, viu, meu irmão? Vai lá, Batistão. Vou liberar o Ed aqui, que ele tem que trabalhar também. Segue daí, Batistão. Legal, os times estão entrando em campo neste momento. E atenção, Gleger Zorzin. As escalações. O mandante da partida é o Atlético. Então, começando pelo Atlético, depois o Sporting e também a arbitragem. Vamos conferir as escalações na Bandeirantes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, Batistão. O Atlético Paulínia, que é uma referência ali ao Atlético de Madrid, tem o uniforme muito parecido, tem um esquema 3-5-2, aquele esquema que o Tigrão adora. O do goleiro é o número 12, Mão de Onça. Número 3, Caio. Número 4, Davi. E o número 13, o Keléu. No meio de campo, 23, Nini. O 14 é o Fonseca. Número 22, Raul. Número 17, Lucas Vaz. E o número 10, o craque do time, Didier. Na frente, número 11, Fumaça. E o número 15, Aron. O técnico do time do Atlético é o Luizão Batista. Vamos lá pro Sporting Clube Paulínia. Hoje que ele tá com o uniforme aí, em homenagem à Macaca por estar jogando aqui no Majestoso, camisa preta com a faixa branca. Tem no seu time o camisa 12, o goleiro Adilson. Número 2, Júlio. Número 4, Rodolfo. Número 3, João Moura. E o número 6, lateral esquerdo, Serginho. Meio de campo, número 5, Matheus Tonetti. Número 8, Ornelas. E o número 11, Felipe Marques. 33, Diego Fernandes. E na frente a dupla de atacantes, o 99, Patrick. E o número 9, Kairos. Os técnicos, são dois técnicos, Batista. É o Rony e o Fábio Batistão. Beleza, maravilha. Portanto, tá aí o Gleger Zorzin. Temos o som aqui para acompanhar o hino nacional brasileiro, som ambiente, aqui no estádio Moisés Lucarelli, hino nacional brasileiro com os times perfilados.
Hino nacional do Brasil, com os times perfilados. Vem, portanto, o time do Sporting. Hoje, homenageando a Associação Atlética Ponte Preta. O Sporting é verde e branco, são as cores da matriz, da origem, da inspiração, que é o Sporting de Portugal. Mas hoje, uma homenagem à Ponte Preta, a camisa preta da Ponte Preta com a faixa branca transversal. E o Atlético vem com o uniforme, não sei se a inspiração é o Atlético de Madrid. Diego até pode falar pra gente, mas o uniforme é exatamente igual ao Atlético de Madrid. E aí, Diego? Batista, é isso mesmo que você falou. É inspiração ao time do Atlético de Madrid. E eu confesso que esse uniforme do Sport aí ficou bonito demais, cara. Ficou bacana, a homenagem foi bem feita aí pro pessoal da Ponte Preta. E é válido, né? Que nós temos um bom jogo aí, Batista. Lembrando que se acontecer aqui um empate no tempo normal, é 40-40, Amador 40 minutos. Acontecendo um empate, vai direto para pênaltis, portanto não tem prorrogação. Se terminar empatado, nós vamos para pênaltis. Partida marcada para daqui a pouco, vai começar o jogo, vai rolar a bola. E só para destacar aqui alguns números importantes desse campeonato. Organização da Prefeitura Municipal de Campinas, prefeito Du Caselato, secretário de Esportes, aliás, Prefeitura Municipal de Paulínia. Prefeitura Municipal de Paulínia, prefeito Du Caselato, secretário de Esportes, Cultura, Turismo e Eventos, Alexandre Fávaro, ex-goleiro da Ponte Preta. E o time do Atlético Paulínia, num total de 8 jogos, foram 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Primeira fase, 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Oitavas de final, empatou e a classificação foi pela melhor campanha. Quartas de final, vitória. Semifinal, vitória. Placar de 2-0 contra a equipe do Planalto. E o principal artilheiro é o Matheus Didier, com 4 gols. E o time vem completo para essa decisão. O Sporting, total de jogos 8, 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Na primeira fase, 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota. Oitavas de final, vitória. Quartas de final, empate, ganhou nos pênaltis. Semifinal, empate, ganhou nos pênaltis da equipe do Azulão. Principal artilheiro é o Guilherme Cairos, com 4 gols marcados. Time vem desfalcado, são 2 desfalques para esta final, suspensos. Carlos Alexandre e o Everson Matheus tomaram o 3º cartão amarelo e não estarão presentes daqui a pouco no gramado do estádio Moisés Lucarelli. Batista. Lembrando que as duas equipes já se enfrentaram na primeira fase e o Sporting venceu o placar de 1-0 o Atlético Paulínia. Pois não, Gleger? Ô Batista, eu estou aqui com a Juliana, que é a presidente do Sporting. Juliana, eu queria primeiro parabenizar, né, por estar aqui na final. E eu queria que você falasse um pouco da expectativa aí, como é que tá esse coração? Meu coração tá a mil, essa noite foi difícil para dormir. Além de ser uma final, né, de um campeonato amador que a gente sempre participou, é uma final num estádio, né, da Ponte Preta, que é um estádio que a gente respeita muito. Então é muita emoção, a flor da pele aí. E me conta uma coisa, esse uniforme, né, que foi em homenagem à Ponte Preta, queria que você contasse um pouco aí de quem que foi a ideia, se foi de você mesmo, de quem que foi a ideia desse uniforme, né, para homenagear a Ponte Preta, vocês estão jogando aqui na Casa da Macaca. O nosso uniforme é verde e branco, né? Nós somos Esporte Clube Paulínia, muito igual o escudo do Esporte Clube Portugal, né? Nasceu a ideia do time com o escudo de lá e nada mais respeitoso do que jogar de preto e branco
com um uniforme em homenagem à Ponte Preta no estádio deles, né? A gente fez isso em homenagem à Ponte mesmo, que é a maior do interior. Que legal, parabéns, Juliana. Vai lá, Batistão. Juliana Barbosa é a única mulher, né, do Amador de Paulínia a comandar uma equipe de futebol. Muito legal ter. Legal, estamos muito no bom. Outubro Rosa, né, que é a prevenção do câncer de mama. E receber aqui no estádio Moisés Lucarelli uma mulher que comanda um time de futebol é algo a ser destacado, a ser dado o relevo, né? Não tenha dúvida nenhuma. E a mulher cada vez mais buscando os mais diferentes espaços e ela dirige o time, é presidente do clube, e isso é muito legal. E eu tava vendo o Gleger aqui de cima, você sabe que o grande ídolo do Gleger como repórter foi Almeida Neto Bolinha. Inspirador de Gleger Zorzinho hoje como repórter. Exatamente. E eu olhando a silhueta do Gleger, ele tá gordo igual Bolinha. Vai, tá Tigrão, bom. você falou da menina aí, vale destacar também que a Juliana Juliana Barbosa. É a única de Paulínia, velho. A única mulher de Paulínia. Ela é a única treinadora feminina de Paulínia. Então é bacana bem dizer, esse esquema que eles fizeram aí do esporte, de estar agrupando ela no time. E essa menina faz correria, viu? Pra poder levantar esse time aí, hein? Essa menina é guerreira, hein? Ô, Batista. Tá aí o detalhe do Diego Silva, que é especialista no futebol amador de Paulínia e está aqui conosco na cabine. Pois não, Gleger? Deixa eu pegar uma palavrinha aqui da fera do time do Atlético, que é o Mão de Onça, o goleirão. Fala, Mão de Onça, qual que é a expectativa do jogo? Parabéns por estar aqui na final. Como é que é? Tá preparado para a final aí, Mão de Onça? Boa noite, primeiramente. Tô preparado sim. Tentar fazer uma grande partida e sair com a vitória. Sair com a vitória para minha filha. E é um grande sonho jogar aqui nesse estádio da Ponte Preta, desde quando era pequeno. Eu quero realizar esse sonho aqui e estrear sendo campeão pelo Atlético. Legal, e conta aqui pra gente, qual que é a sua melhor característica aí no gol aí? A melhor característica? Rapaz, pênalti. Pênalti, eu sou pegador de pênalti. Aí, Batistão, se for pros pênaltis, o Mão de Onça falou que vai... 2 pênaltis aí. Olha lá, garantiu 2 pênaltis o Mão de Onça aqui, Batistão. 2 pênaltis ele garante. Tá bom, tá certo, pegador de pênalti. Precisa combinar com o batedor, né? É igual o Garrincha, né, que falou isso. É o seguinte, você entra por aqui, por ali e faz o gol. Aí perguntou pro treinador da seleção brasileira, mas já combinou com os russos. O Brasil ia enfrentar a Rússia. Bem, qual que é o craque do Atlético? Diego Silva, especialista no futebol amador de Paulínia. Quem que é o craque do Atlético e o craque do esporte, hein, Diego? O Batista, pra mim do Atlético é o Didier, é o 10 do time. Ele é o cara que cadencia a bola, ele tem um chute bom, um chute preciso. O do Sporting, eu tô apostando muito no Patrick, que é o técnico, cara. É um cara que comanda bem o jogo, que dita também legal. E é um menino que voltou há pouco tempo aí de recuperação aí, que ele fez uma cirurgia no joelho e voltou a jogar bola. Tá aqui o Patrick, viu, Batista? É ele mesmo, galera. Vou pegar aqui uma palavrinha aí, Patrick, tudo bem? Parabéns aqui pela final. Queria que você falasse um pouco da expectativa. O pessoal já tava passando a sua ficha lá em cima lá, você tá voltando de contusão. Como é que tá aí? Tá pronto, preparado? Primeiramente, eu queria falar pro Batista, muito obrigado pela recepção lá na Rádio Bandeirantes. Foi algo assim muito significativo para mim e para a equipe. E sobre o jogo, sobre a cirurgia, eu fiquei 4 anos fora devido a uma lesão muito grave por erro de pessoas alcoolizadas no volante. E hoje Deus conseguiu me dar a bênção de estar aqui hoje, podendo fazer o que eu mais gosto. E melhor que tudo isso no estádio desse, com a torcida linda dessa, uma transmissão com todo respeito foda, que, pô, quem não sonha em ser narrado pelo Batista, então essa é a emoção que eu consigo passar, que todos estão sentindo, que foi conversado dentro do vestiário. E vai prometer gol pra galera aí ou não? Então, eu tô com a abraçadeira, tô com o capitão, escolhi o número da minha camiseta e hoje eu tô escolhendo fazer quero 2. Valeu, boa sorte, Patrick, vai com Deus, meu. Boa sorte, parabéns aí. Segue aí, Batista. Legal, tá aí o Patrick P9. Patrick P9. Prometendo gol aí, né? Vamos ver se a coisa vai acontecer. Vamos lá, Tigrão, a sua expectativa. Agora os times já estão em campo, faltando minutos para a bola rolar. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Bom, Batista, a expectativa é que tenhamos um jogo nervoso
que teremos um jogo de bom nível técnico, mais nervoso por ser uma decisão. E eu acho que alguns aspectos, né, e lógico que com o andamento da partida, com o desenrolar do jogo, a gente vai aqui passando as nossas impressões para o amigo ouvinte da Bandeirantes, para todos os amigos de Campinas, de Paulínia, enfim, de toda a nossa região aí. A expectativa, não é que um fator seja preponderante aí para determinar quem é que vai levantar essa taça linda aí, que nós já vimos ali no centro do campo. E qual é esse fator determinante? Conseguir se concentrar no jogo e ter foco, tranquilidade e muita concentração sem se impressionar com o glamour de estar numa final e especialmente com uma transmissão de rádio desse esporte, uma transmissão de TV via YouTube desse esporte e, obviamente, né, dentro de um estádio com a história que tem o estádio Moisés Lucarelli, quem tiver o alcance mental, o equilíbrio mental para se desvencilhar de toda essa parte emocional e se concentrar e focar toda a sua atenção e focar todas as suas energias especificamente no jogo, essa equipe já estará muito próxima de vencer a partida. Eu acho que esse lado emocional é fundamental. E o segundo, que eu gostaria de dar relevo, é a questão física, né? Futebol hoje é uma correria, seja num jogo amador, seja num jogo profissional, é um corre-corre danado e a equipe que também estiver com o condicionamento físico melhor, já sai na frente, porque em cima daquilo que é hoje uma partida de futebol, que mudou muito, antes era muita técnica, hoje a questão física é extremamente importante, é evidente que essa equipe também se aproxima muito mais de conquistar o título aqui. Mas eu quero crer que teremos um jogo extremamente equilibrado, essa é a minha expectativa e torço muito para que tecnicamente tenhamos um grande jogo. Tá tudo pronto, a bola vai rolar, saída de bola pertence ao Atlético Paulínia, ali já no centro do gramado, Lucas Vaz. Vai começar a partida, decisão do Amador de Paulínia, apita o árbitro. A bola está rolando no Moisés Lucarelli. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. O AM 1170 na Rádio Bandeirantes e FM 85.7. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, com imagens da Dog Streaming, produtora de vídeo especializada em transmissão ao vivo de eventos esportivos. Portanto, pelo youtube.com você acompanha o jogo com imagens. Esquema tático do Atlético 3-5-2, os três zagueiros, Caio, Davi e o Caléu. Time do Sport no 4-4-2. No 4-4-2, portanto, o time do Atlético, o time do Sport. São duas plataformas diferentes para essa partida que está começando aqui no estádio Moisés Lucarelli. Primeira falta no jogo é pela direita para a equipe do Atlético bater. Camisa número 17, Lucas Vaz. Ele já toca, pega de volta, vem pela direita, faz o lançamento na área. E aí o Bandeira já está a posição irregular. Marcou impedimento lá na frente no campo de ataque. Estava impedido o Nini, que é lateral direito do time do Atlético. Wildson Eventos, som, iluminação, palcos e coberturas personalizadas para formaturas, casamentos, festa de 15 anos, shows corporativos, peças, orçamentos. Sem compromisso, 997033814. Wildson Eventos. Acompanhe pelo Instagram, @WildSonEventos. Wildson Eventos, som e iluminação profissional. Sai jogando o time do Atlético com o Didier lá pela esquerda. Lançamento para o Raul. Bola recuada na zaga, Davi domina. Tentando a passagem lá atrás, o Caio. Didier. Bola recuada outra vez na zaga, o time do Atlético ali bem pronunciado com os três zagueiros. Saiu jogando pela direita com o Nini.
Nini domina no campo de defesa, solta o jogo para Fumaça. Fumaça recolheu, pisou na bola, arrumou, voltou pela direita. Lançamento lá na frente, vai retomar o time do Sporting. Ornelas. Solta na lateral para Serginho Júnior. Outra vez Ornelas, que joga com chuteiras vermelhas. A bola saiu, o Bandeira já está posicionando. Arremesso lateral pela direita para o time do Atlético. Gencons Empreendimentos, construtora de Paulínia com atuação na RMC. São mais de 19 anos com projetos pioneiros e inovadores visando segurança, qualidade de vida e satisfação aos seus clientes e conta com seu financiamento próprio. Saiba mais, acesse gencons.com.br. Falta pela direita no campo de ataque, é falta para a equipe do Atlético bater. Para quem está acompanhando só pelo rádio, o time do Atlético ataca contra o gol da linha do trem. Didier. Vai pra bola, pra batida, 2 na barreira, Didier, pé canhoto, levantou pra área, vem de soco, tirou o goleiro, a bola fica viva. Tentou uma bicicleta, Davi lá dentro da área. Inclinou o corpo, jogou no ar e deu a puxeta, mas ela foi muito alta, hein, Gleger? Saiu e tem um zagueiro do time do Sporting caído. O camisa 2, o Júlio Batista, o lateral direito, uma bola batida aqui pelo Didier, uma bola forte, né, em direção ao gol. O goleirão Adilson veio no soco ali, a bola ficou sobrando. E o número 4, o Davi, tentou uma bicicleta lá, mas não pegou legal nela não, viu, Batistão? Jogou pra fora. Primeira chance aí, ó, chegando a equipe do Atlético. Majestoso, tá bonita a festa aqui, viu, Batistão? Sem dúvida, bonita a festa aqui no estádio Moisés Lucarelli. Clínica Ambiental, um novo conceito no mercado de terceirização de limpeza predial e industrial, jardinagem, recepção e controle de acesso. Peça orçamento para projeto customizado na gestão de seus serviços de facilities. Acesse clinic.com.br. Davi tira essa bola de cabeça lá atrás, o time do Atlético sai com Didier. Ele rola para lateral, vem no contra-ataque o time do Atlético. 4 minutos, quase 5 da etapa primeira. Lançamento para Felipe Marques, ele domina, mas não consegue conduzir a bola, é arremesso lateral. Já sai jogando lá atrás o time do Sport. O árbitro para marcar uma falta. É para o Sport bater hoje, o Sport homenageando a Ponte Preta, jogando com uniforme em preto e branco. Rodolfo Ribeiro faz o lançamento na frente, mas erra o passe. Bola para a linha lateral em arremesso. Arremesso para o Sport bater pela esquerda. Adivinha onde a bola veio, Batista? Ah, em quem conhece, no não é pé isso? do Zorzinho. E tá começando a dar uns pingos aqui já, viu? É mesmo. Olha ela de novo aí, olha ela de novo aí, ó. Você trouxe a capa, hein, Gleger? Já tá aqui guardada aqui, já tá no... A capa tá guardada aqui no saco. Ô louco, no saco? Você guarda a capa onde? Eu guardo ela num saquinho. Tá um cheiro, hein, ó. Placar de 0-0. João Moura, recuando para Rodolfo Ribeiro. Ele faz o lançamento lá na frente para Patrick P. A bola vai para a linha lateral, é arremesso. Arremesso lateral já cobrado. Ornelas, chute de longe, pegou mão de onça. Ornelas bateu bem, chutou de longe, mas o mão de onça estava firme, pegou aí, Gleger. Tava firme mão de onça ali, atento, uma batida forte do Ornelas. Ela bateu no chão ali, mas o mão de onça, que é a fera do time aí do Atlético, fez uma grande defesa, Batistão. Time do Sport domina a bola lá atrás, fechando na marcação, opa! O árbitro marcou a falta do Nini. Você está vendo a imagem no youtube.com.br, aliás, o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E a falta aí, Gleger. É a falta dura que o Rodolfo está sentindo. O pessoal está pedindo atendimento ali, mas foi uma chegada... Bom, a gente sabe, né, Batista? O campeonato amador sempre é um pouco mais intenso, né? Uma chegada ali, mas parece que o Rodolfo já está se recuperando, está se levantando ali. Bem, neste momento o jogador está ali recebendo o auxílio dos companheiros, né? A maca, o departamento médico não foi autorizado a entrar em campo.
E o Matheus Tonet vem para a cobrança para Ornelas. Sport desce com o Serginho Júnior. Ele rola a bola, vem por dentro para Ornelas, escapa da marcação, volta lá pela esquerda. Agora é o Diego Fernandes. Tentou fazer o passe, vem na bola Felipe Marques. E o árbitro marcou a falta. A falta é para a equipe do Atlético. O Windson Eventos, som e iluminação profissional, palcos e coberturas personalizadas, completa infraestrutura para formaturas, casamentos, festa de 15 anos, shows corporativos. O Windson, há 31 anos realizando sonhos com excelência e dedicação. Peça o orçamento pelo WhatsApp 99703-3814. O Windson Eventos. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador e a decisão do Campeonato Municipal de Paulínia, com a transmissão pela Rádio Bandeirantes e também no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Você que ainda não é assinante do canal, seja gratuito, não paga nada. E você também fica aí habilitado para concorrer a presentes. E normalmente a gente dá, sorteia, né, pelo canal do YouTube da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado pela audiência, você que está no YouTube. Lançamento errado no time do Atlético, João Moura já dominou. Sai jogando lá pela direita com o Júlio Montebello. Júlio Montebello. Atrás para Matheus Tonet. Bola recuada, vem para João Moura. Ele domina no campo de defesa, devolvendo para Júlio Montebello. Bola recuada na zaga, Rodolfo Ribeiro. Lançamento na frente, o passe não saiu legal, mas o Matheus Tonet vem para fazer o passe. Quase 10 minutos do primeiro tempo. Serginho Júnior, tocando pela meia esquerda, vem para Diego Fernandes. Atrás para João Moura. O passe é por dentro para Matheus Tonet. Virando para Kairos. Ele dá um tapinha na bola para Júnior Montebello. Lateral desce. Desce com Kairos. Ele tentou a avançada, acabou saindo com bola e tudo lá para a linha lateral. Em arremesso, tem pressa para fazer a cobrança o Didier. Cobrança errada, a bola foi para a linha lateral. Não, o árbitro está marcando o arremesso lateral para o Atlético. Gencons Empreendimentos, a parceria ideal para construir os próximos passos da sua vida. Construtora e incorporadora de empreendimentos de qualidade e oferece aos clientes seu financiamento próprio. Quer saber mais? Acesse gencons.com.br. Davi sai jogando perigosamente, perdeu, dominou Diego Fernandes, rolou, vem pra bola, pé canhoto, bateu forte o centroavante Patrick P9, a bola explodiu na defesa, voltou, Patrick dominou, pá! Tá no solo, o árbitro parou, marcou a falta. Patrick P9 está sentindo em Gleger Zorzin. Chegada dura ali, Batistão, e o Patrick fez uma grande jogada, ele tem uma envergadura, é fortão, protegeu ali. Na hora que ele fez o giro, tomou uma pancada ali, tá caída. Pertinho aqui do escanteio, lado esquerdo, gol de entrada dos portões do Majestoso. Já está se recuperando o Patrick e a falta é na linha de fundo, pela esquerda, para o time do Sport bater. Vem para a bola, uma conferência, 2 jogadores estão posicionados para fazer o erguimento. 11 minutos passados do primeiro tempo, placar de 0-0. Ninguém mexeu no marcador. Vamos ver quem é que vem. Diego Fernandes. Na bola posicionado também o Kairos. Zagueirada do Sport na área do Atlético. 2 homens na composição da barreira. Momento de expectativa. Kairos, pé canhoto, levantou na área. Subiu Davi. Tirou. Serginho bateu em cima da defesa. A bola com o Atlético sai jogando lá pela esquerda. Placar de 0-0, se organizando para um contra-ataque na peça de defesa. A bola recuada. Vem para Raul. Ele domina lá pela esquerda, solta na lateral e atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 12 minutos passados, primeiro tempo. E vem Patrick, dominou, olha o Sport, tentou a pedalada, arrumou no pé direito, fez o passe, lançou no ponto futuro.
Mas aí o Júlio Montebello, nem que tivesse turbina nas nádegas, chegaria nessa bola. E aí ficou fácil lá para o Mão de Onça, conferindo o placar aqui no estádio Moisés Lucarelli. Atlético, que é o mandante, 0, Sport também 0. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, e o começo da decisão, 0-0. Tem alguém melhor do jogo, hein, Tigrão? Não, jogo equilibrado. O Sporting estava um pouco atrás, parece que aguardando o momento de contra-ataque, subiu um pouquinho as suas linhas. Tinha tomado 2 espetadas e aí tratou de sair um pouco, equilibrou a partida. Os goleiros não trabalharam ainda. Jogo equilibrado, jogo num primeiro momento de estudos, a gente percebe que há um respeito muito grande entre as equipes, marcação rigorosíssima, ninguém tem espaço para jogar, de ambos os lados, muita marcação, jogo até agora de intermediária a intermediária. E eu complemento a informação aí com relação à arbitragem. O responsável pelo VAR hoje aqui no Moisés Lucarelli é Valdemir Gomes. Aí, ô Gleger, hoje ele matou à vontade, hein? Hoje ele tá ovulando, Batistão. O árbitro do jogo é Carlos Augusto da Silva. Placar de 0-0. Bola com Montebello lá pela direita. Ele tenta levar, erra o passe. Atlético já está com a posse de bola na peça de defesa, 0-0. Clinic Facilities, higienização, limpeza técnica e jardinagem. 26 anos de experiência atendendo em todo o estado de São Paulo de forma sustentável. Soluções flexíveis, adaptadas para o seu dia a dia. O melhor custo-benefício, acesse clinic.com.br. Arremesso lateral pela direita para o Sporting. Júlio Montebello. Toca a bola lá pela direita, sai jogando o time do Sporting. Lançamento equivocado lá na frente, não tinha ninguém do Sporting lá na frente. Diego Silva está aqui conosco, especializado no futebol amador de Paulínia, e a sua opinião nos primeiros movimentos dos dois times da decisão da competição. O Batista, eu faço das minhas palavras a do Tigrão. O jogo está equilibrado para ambos os lados. Se você reparar no time do Atlético, ele está jogando no 3-5-2. Mas quando ele ataca, ele fala pro 13 deles, o Kalel, acaba subindo. Aí ele acaba meio que ficando na lateral ali e empurrando todo mundo. Ele ataca no 4-3-3. E o time do Sport tá tendo um pouco mais de controle da bola, mas nada tão assustador assim. Os dois goleiros não foram tão agredidos ainda. Falta neste momento, está caído o jogador Fumaça do Atlético. A jogada lá pela meia esquerda no campo de ataque, o Atlético está atacando neste primeiro tempo para o gol da linha do trem. Tá caído, tá sentindo ali, né? Parece que a perna esquerda foi uma entrada forte. João Moura chegou para matar a jogada e acabou acertando o adversário. A falta lá pela esquerda para o time do Atlético. Oi, Gleger. Falaram aqui pro Luizão, olha lá, rapaz, ele tá sentindo lá, manda um massagista. Manda nada não, deixa que ele já vai levantar. Já tá levantou, certo. olha lá, já tá lá. E a falta pela esquerda para a equipe do Atlético. Estamos com 16 minutos passados do primeiro tempo. Placar de 0-0. Ninguém mexeu no marcador até aqui. Levantamento para a área. Chega lá atrás, tirando a defensiva do time do Sporting. A bola já volta com o Atlético. Cobrança de arremesso lateral. Travou a jogada. Matheus Tonet. Cobrança de arremesso para o Atlético bater. Wildson Eventos, som, iluminação, palcos e coberturas personalizadas para formaturas, casamentos, festa de 15 anos, shows corporativos. Peça o orçamento pelo WhatsApp 997033814. Acompanhe no Instagram @Wildson Eventos. Wildson Eventos, som e iluminação profissional. Cobrança de arremesso lateral é pela direita. O Atlético vem com Nini. É o lateral, camisa 23, vai repor o campo do jogo 0-0. Já faz o lançamento lá na frente, vem de cabeça. João Moura tirando em arremesso. Atlético vem para a cobrança de arremesso pela direita, chovendo neste momento no estádio Moisés Lucarelli. Aperta a chuva. Nini. Cobrança de arremesso lateral, mandou na área.
Lá atrás, tirando o Matheus Tonet. Bola sobra com o time do Atlético. Lá na frente vem Lucas Vaz. Limpou bem. Abriu o jogo lá pela esquerda. Vem na bola, no drible, arrumou, tentou levar em cima da marcação. Fonseca entrou na área, limpou o pé direito, bateu cruzado. A bola saiu rente ao pau da bandeira. Foi para a linha lateral em cobrança de arremesso pela esquerda para o Sporting bater. O cara não queria ser repórter, Batista? Aparecendo um pé de chicória no canteiro, olha lá. Tá aí o Gleger estreando hoje de repórter. E já com a chuva dessa, hein? Já estreia com a chuva. Lucas Vaz dominou, rolou pro Fumaça, houve um toque de braço. O árbitro viu e marcou do Fumaça. Já cobrada a falta, Diego Fernandes. Ele manobra bem e solta o jogo lá pro Júlio Montebello. Soltando por dentro para Matheus Tonet, tentou um passe mais profundo, alongado lá pela direita, mandou para fora para a linha lateral. Didier cobra arremesso pro time do Atlético. Sai jogando lá atrás, Raul. Bola pela esquerda. 18 minutos passados da etapa primeira, placar de 0-0. Bola fica escorregadia. A falta lá pela esquerda para o Atlético. E o técnico Fábio aqui está dizendo pro time do Sport segurar um pouco mais a bola. Tá achando o time muito ansioso, Batista. Bola parada, cobrança de falta lá pela esquerda. Já vai se aproximando o time do Atlético para fazer a cobrança de falta lá do setor canhoto. 0-0. Cobrança errada, né? Tentou fazer uma cobrança um pouco mais elaborada ali pela esquerda do Atlético. Mas acabou não dando sorte. Perde a bola o time do Atlético. Vem Kairos. Passe errado, a intenção era boa. Lançamento para o Patrick, mas a execução não saiu legal. Esse é Raul. Lucas Vaz. Domina pela esquerda, faz o passe por dentro. Se defende bem, se fecha bem lá atrás. No cinturão de marcação a partir da intermediária. O time do Sporting. Lançamento do Fonseca, abriu lá pela esquerda, olha o cruzamento na área. Passa por toda a extensão da área. Vem aqui pela direita, Fumaça, chegou. Balançou bem o corpo, saiu da marcação. Tentou passe na área, vai pro solo, marca penal, é pênalti. Pênalti para o Atlético. Fumaça dominou uma bola na lateral, saiu da marcação. Você vê aí no replay no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E aí, chegou para antecipar e cometeu o pênalti o zagueiro do time do Sporting. Pênalti, hein? Foi pênalti. Aí é o seguinte, ele nem teve a intenção de cometer a penalidade. É o número 3 do Sport, é o João Moura. Ocorre que ele chegou lento na bola e o atacante toma a frente e se projeta entre ele e a bola. E ele está visando chutar a bola. Aí o adversário entra na trajetória. Agora tá bom aqui, hein, Batista? Dá uma olhada ali, ó. Lucas Vaz. Lucas Vaz toma a posição para fazer a cobrança. E aí quando o João Moura foi chutar a bola, chutou o adversário. Tava muito bem posicionado o juiz. Grande momento para a equipe do Atlético abrir o marcador, o craque do time, Didier. E para você, Diego Silva, achou que foi pênalti para o Atlético? No primeiro momento achei que não, mas depois revendo foi mesmo. Ele se antecipou na jogada e o zagueiro ele foi um pouco mais lento que o atacante. É pênalti para o Atlético. Didier toma posição para fazer a cobrança. Momento de expectativa. O árbitro Carlos Augusto da Silva conversa com o Adilson, o goleiro. Vai pra bola, Didier. Chovendo muito aqui no estádio Moisés Lucarelli. Autorizado. Didier. Vai pra bola, pra batida. Cobrança de pênalti. Não sai da área. Vem lentamente. Pé canhoto. Bateu pra fora. Pra fora pela linha de fundo, Didier. Bateu de perna canhota. Ele não tomou distância. Pegou muito embaixo da bola.
Ela subiu, saiu. Foi no gol da linha do trem. Foi embora pela linha de fundo em tiro de meta. E aí, Tigrão, Didi bateu mal, hein? Bateu mal, ele... Aí é o seguinte, né? Eu ia fazer essa observação, mas eu não poderia interromper a sua transmissão no momento agudo da cobrança do pênalti. Mas venta muito, uma chuva de vento, um temporal muito forte aqui no Majestoso, no Moisés Lucarelli. Diego Fernandes, pé direito, levantou, cruzou na área, vem bem pra tirar. Tira o zagueiro, mandou pra fora pela linha de fundo, chegou na hora H, tirou o Caléu. Em escanteio pro time do Sporting bater. Vai pra bola, Kairos. Autorizado, pé canhoto, bateu contra a marcação. A bola vem de novo pra dentro da grande área. Tira fácil de qualquer jeito lá atrás, Fonseca. A bola volta, vai pra linha lateral no arremesso pela direita. Arremesso lateral para o Sporting bater lá pela direita. No campo de ataque. Então, eu estava dizendo, como tem muito vento, e o vento era contrário, né? O vento batia no rosto do Didier, ou seja, ventando no sentido contrário, contra o ponto onde ele ia bater, ou seja... Exato, olha vem lá. O time do Sport, o cruzamento na área, dominou, ajeitou, tentou levar Diego Fernandes, a bola escapou dos seus domínios. Chega lá atrás o Atlético para tirar e afastar. Placar de 0-0. Perdeu o pênalti o Atlético. Então esse vento contrário, se você pegar um pouquinho embaixo da bola, ele vai erguer a bola. Porque existe um atrito do vento contrário. E, obviamente, se você pega embaixo e ela sai já subindo, o vento vai levantá-la mais ainda. E também batia muito forte água e vento no rosto dele e nas costas do goleiro. É bom que se diga, né? Ele estava contra o vento para bater. E aí visou o ângulo, só que calculou um pouco forte demais, bateu um pouco embaixo da bola demais. O vento contribuiu para que ela subisse e perde a grande oportunidade de abrir o marcador, o Atlético Paulínia aqui no Moisés Lucarelli. Ô Batista. Ô Diego. O Luizão e o Fábio vão ter que se virar, hein, cara, para melhorar um pouco esse futebol aí, já que tá chovendo. E a bola fica mais lisa, hein? Vai ter que se virar um pouco, hein? Aí o Diego Silva, especialista no futebol amador de Paulínia, também aqui na cabine da Rádio Bandeirantes. Pois não, Gleguer? O massagista do Atlético Clube acabou de tomar cartão amarelo. Bola com João Moura. Foi ele que cometeu o pênalti. Recua para o Rodolfo Ribeiro. Dali para o Júlio Montebello. Ele domina, ultrapassa a linha da metade do campo, tentou um passe. Veio o Davi para afastar. A bola com Ornelas. Na esquerda, Serginho Júnior. Pé canhoto, cruzamento. Tinha endereço, a bola voltou, dominou, Patrick cortou, limpou, penetrou na área, foi desarmado. É um jogador do Atlético caído, o árbitro vai paralisar para ver o que é que aconteceu com o jogador do Atlético. Gencons Empreendimentos, construtora de Paulínia com atuação na RMC. São mais de 19 anos com projetos pioneiros e inovadores, visando segurança, qualidade de vida e satisfação aos seus clientes. E conta com o seu financiamento próprio. Saiba mais, acesse gencons.com.br. Jogo está paralisado aqui no estádio Moisés Lucarelli para o atendimento ao jogador do Atlético que vai se levantando neste momento. Dá para observar aí, ô Diego, quem é o jogador que está caído? É o 13, Batista. É o Caléu. Caléu, número 13, já está recuperado, vai se levantando neste momento. Tá tudo certo, portanto, com o zagueiro do time do Atlético. Clínica Ambiental, um novo conceito no mercado de terceirização especializada em limpeza predial e industrial, jardinagem, recepção e controle de acesso. Confira no site clinic.com.br. 2 jogadores caídos, um do Atlético, número 23, o Nini, está caído, e tem também um do Sporting que está caído. Bola escorregadia, o chão também muito escorregadio, chuva muito forte aqui no estádio Moisés Lucarelli. E aí, evidente que provoca esse tipo de situação. João Moura, do Sport, é quem está caído também.
Grande abraço, muito obrigado ao Toninho. Alô, Toninho da Intercar. Tá ouvindo a transmissão da decisão do Campeonato Amador de Paulinha aqui pela Rádio Bandeirantes. Você acompanha também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Imagens da Dog Streaming, produtora de vídeo especializada em transmissão ao vivo de eventos esportivos. Qualidade, portanto, na tela do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Serginho Júnior domina, soltando o jogo pela esquerda para Diego Fernandes. Levanta a bola lá na frente para Felipe Marques. Saiu mão de onça, pega firme. Vai sair jogando lá atrás o mão de onça. Bate de perna direita. E a bola tem dificuldade para chegar lá na frente por causa do vento. Domina bem pela direita, lançamento na área para Lucas Vaz, o goleiro saiu, tocou na bola. Ela sobra com o time do Sporting. Serginho Vaz. Lançamento para Diego Fernandes, é falta nele, o árbitro parou, marcou. A falta para o time do Sporting. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 28 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Decisão do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Paulinha. Aqui estádio Moisés Lucarelli, Atlético 0, Sporting 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Time do Sport está com a bola, placar de 0-0, Sporting sai jogando lá atrás com João Moura. Domina dentro do círculo central, tentou um passe mais aprofundado, deu rebote, a bola voltou. E vem Kairos, entrou na área, pé direito, bateu, vai embora! Pra fora pela linha de fundo, a bola passou triscando, travessão, que perigo! Por muito pouco, Kairos não abre o placar do jogo, Gleger. Entrou ali na diagonal pelo lado direito, Batistão bateu firme. O mão de onça só ficou olhando, mas a bola foi pra fora. Quase gol do Sporting. Quase gol do Sporting. Placar de 0-0. O Batista, e o Sport ele tem que aproveitar um pouco aí, porque o vento tá a favor dele, hein? Eu acho que o Ornelas deveria se aproximar mais dos atacantes, do Patrick e do Carlos, que é os dois que estão dando mais condição ali, ó, pra finalização. Esse é Diego Silva, especialista no esporte amador, no futebol amador de Paulinha. Bola pela direita. Oran ajeitou, levou para a linha de fundo. Vai para um corte em cima da marcação. Tentou dominar mais uma vez. A bola escapou dos domínios. Vem aqui pela direita. Ainda ele, o número 15 do time do Atlético. Tentou uma triangulação, vai escapando a linha de fundo, a bola saiu. O tiro de meta para o Sporting. Wildson Eventos. Som e iluminação profissional, palcos e coberturas personalizadas. Completa infraestrutura para formaturas, casamentos, festa de 15 anos, shows corporativos. Wildson, há 31 anos, realizando sonhos com excelência e dedicação. Peça um orçamento pelo WhatsApp 997033814 DDD 19. O Wildson Eventos. Placar de 0-0, Fumaça. Saiu da marcação, tentou, conseguiu chegar até Lucas Vaz. Ele domina, vem por dentro. Pé direito, bateu. A bola tocou no zagueiro. Rebote do Atlético. Tentou sair jogando ali pela meia direita no bate-rebate. Fumaça está com a bola, pé direito. Tentou bater, não pegou legal. A bola vai sobrando fácil para o Adilson, que é o goleiro do time do Sporting. O árbitro para marcar uma falta lá pela direita em cima do Kairos. Bola parada, falta. Você acompanha na tela no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, imagens desse jogo. Cobrança de falta, o Kairos.
Já bate, levanta de perna esquerda, chega para tirar Calel. Tocou para fora, para a linha lateral, é arremesso, o Júlio Montebello vai cobrar. Está autorizado lá pela direita, solta o jogo. O esquema é lá pela direita, tenta definir, fica difícil. Levantamento na área para Patrick, ele não conseguiu chegar. A bola saiu pela linha de fundo em tiro de meta para o Mão de Onça. Gencons Empreendimentos. Há mais de 19 anos elaborando projetos pioneiros e inovadores. Produtos de excelência, conforto, segurança, qualidade de vida, satisfação aos seus clientes. Saiba mais, acesse gencons.com.br. Placar de 0-0, tira Rodolfo Ribeiro. O árbitro mandou seguir, queria uma falta. Dornelas não conseguiu tocar da bola, ela sobrou com o Serginho. Tentou um passe aí, pegou na canela, demais, né? Pegou na canela dele, Batista. Não saiu legal e também nem que o Patrick P9 tivesse turbina nas nádegas, chegaria nessa bola. E ele é forte, hein? O físico do rapaz é um negócio impressionante. Você gostou, Batista? Ele parece o Hulk, né? O Quer uma Hulk foto, do Atlético. Batista? O Hulk do Atlético Mineiro é fortão Desce lá na hora do banho, tira uma foto com ele, Batista. O Patrick esteve conosco na Rádio Bandeirantes e ele disse que é fisiculturista. Além de jogar futebol, também pratica fisiculturismo. Por isso que ele tem essa silhueta, né? E ele vai trocar as chuteiras, viu, Batista? Pediu aqui para trocar as chuteiras o Patrick. Tá aqui na beiradinha do campo aqui, ó. Chuteira é essa, hein? Invocada essa chuteira dele, hein? Ele deve ter entrado com chuteiras de trava baixa. Não, né? Foi ao contrário, viu, Batista? Entrou com trava alta? Não, ele tá trocando por uma de borracha. Ele tava com a de tarraxa, ele tá falando aqui que tava apertada. Tava machucando. Mas não vai parar em pé agora, vai, hein? não. Com borracha. Trava de borracha. Com essa chuvarada aí já começa a empoçar água no gramado. Eu vou dizer pra você, eu não quero ser aqui o chato da corte, nem o chato da vez. Mas a chuva tá muito forte. O juiz vai ter, junto com os dirigentes aí, que avaliar uma possibilidade, talvez, de interromper a partida por alguns instantes para preservar a integridade física dos jogadores. É muito forte a chuva, é um temporal, chuva de vento, chuva brava. Vamos ver. A questão da integridade física, em que pese a importância do jogo, do espetáculo, mas a integridade física é o que deve receber a prioridade máxima aí em qualquer decisão. A gente já começa a ter dificuldade para enxergar com clareza o que está acontecendo. Olha, Tigrão. Rajada de vento fortíssima aqui no Jardim Proença, no estádio Moisés Lucarelli. Ô Tigrão, eu tô aqui ao lado do quarto árbitro, questionei ele sobre essa possibilidade. Ele disse que como falta 5 minutos para terminar o primeiro tempo, já conversou com o árbitro, inclusive, vão esperar terminar para depois reavaliar o gramado. Aaron vem para a bola, para a cobrança do arremesso para o Atlético. Tocou para o Fumaça. Dominou soltando, ele volta para Aaron. Volta no Fumaça. Ele tenta a passagem, são 2 a marcá-los e o Ornelas tomou dele. Saiu jogando lá atrás. Lançamento por dentro, vem para Matheus Tonetti. Pela direita para Júlio Montebello. Lateral se manda lá pela direita. Fez o passe pro Kairos. Aberto, passou Montebello, lançou para ele. Tentou o cruzamento, foi pro solo. Reclamou o árbitro, nada marcou. Chuva muito forte aqui no estádio Moisés Lucarelli. Prejudica demais o espetáculo. Fica difícil para conduzir essa bola, como o Tigrão falou, né? Já estamos vendo aqui no visual, já dá para ver poças d'água. Ah, vai ficar impraticável. Se não parar já, vai ficar impraticável. E lançamento, aí? Bola cruzada para Patrick, passa por ele, vai para fora, para a linha de fundo em tiro de meta para o Atlético. Claro que a gente quer ver o jogo, quer ver a festa. Uma pena, a torcida que veio em bom número tomando toda essa chuva aí. Mas, infelizmente, é questão de segurança. Então, também acho que faltando 5 minutos, você pode esperar, correr um risco aí um pouquinho maior para ver o que vai acontecer. Mas é uma chuva, como há bastante tempo eu não via aqui nesse estádio, né? E você vê que os jogadores estão pisando, já está voando água para todo lado. A água já vai começar a ficar represada, aí a bola não corre.
Não sei, aí é questão da organização, da Prefeitura de Paulínia, mas as pessoas têm que conversar. Volto a dizer, a prioridade sempre tem que ser a integridade física dos jogadores. O jogo está parado, 2 jogadores do Atlético estão caídos. Necessitam de cuidados, tem um do Sporting também está caído. Clinic Facilities, higienização, limpeza técnica e jardinagem. 26 anos de história, tecnologia, inovação e experiência. Clientes em todo o estado de São Paulo. Acesse clinic.com.br. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Estádio Moisés Lucarelli, é a decisão do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Paulínia. 38 minutos. Faltando 2 para acabar o primeiro tempo. Vamos ver se o árbitro vai dar algum acréscimo. O Carlos Augusto da Silva. Não vai dar acréscimo, Batista. Não vai dar acréscimo, vai terminar em cima da pinta então. O time do Atlético tem a posse de bola no campo de defesa. Estamos na tela no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Nini usou a canela do Diego Fernandes para ganhar o arremesso lateral e o próprio Nini cobra. Tirou o Juninho, tirou o Serginho, a bola voltou. Fumaça dominou com dificuldade, mas foi chargeado. O árbitro parou para marcar a falta para o Atlético. Falta pela direita no campo de ataque. Fumaça pega a bola para fazer a cobrança. Placar de 0-0. Primeiro tempo vai chegando ao seu final. Fumaça vai levantar essa bola na área. O time do Atlético vai povoando a área do time do Sporting. Atlético ataca contra o gol da linha do trem. São 2 homens na composição da barreira. Autorizado. Fumaça. Ele olha fixo para a barreira. Fumaça, partiu, meteu o pé direito, levantou a bola na área e desvio de cabeça, o goleiro tocou na trave! Que coisa impressionante! Por muito pouco, o Atlético não abre o placar do jogo. Fumaça fez o levantamento, o goleiro tocou na bola, ela foi na trave. E aí, Gleger Razorzinho, conceito e definição, grau de dificuldade, a defesa do Adilson nesse lance. O Batista, que defesaça, né? A cabeçada do Lucas Vaz, o camisa 17, ele foi lá na gaveta, aí é defesaça, pô. Campo molhado, chuva, né? Vento, ele foi lá, tocou nela, pegou no travessão, grau de dificuldade 8.25. 8.25 e pelo nosso critério... Acima de 8 é defesaça, então realmente foi uma defesaça. Apita o árbitro, termina a primeira etapa do jogo. Vai ser possível entrevistar alguém aí, não, né, ô Gleger? Já saiu todo mundo, né? Já saiu todo mundo aqui, Batista. Eu vou falar aqui com a Juliana, que é a presidente aqui do esporte. Ju, o que você achou do primeiro tempo? Pênalti desperdiçado do Atlético. O jogo tá bom e essa chuva, né? Que acabou atrapalhando o espetáculo. Eu acho que a chuva ela tá atrapalhando um pouco, né? O jogo tá bem equilibrado no meu ponto de vista. Tivemos um pênalti deles desperdiçado, uma defesa agora do meu goleiro. Mas é isso, né? O jogo é 80 minutos, não se define agora e a gente tá na briga aí até o último segundo. Legal, Juliana. Tá aí, Batistão, a Juliana falando aqui, presidente do Sporting Clube Paulínia. Isso, a Juliana Barbosa é a única mulher de Paulínia presidente, né? E falou conosco a Juliana, que comanda o time do Sporting Paulínia. Placar de 0-0 termina, portanto, o primeiro tempo do jogo. Muita chuva aqui no estádio Moisés Lucarelli e também poças d'água no gramado. Nós estamos observando aqui. A chuva dá uma trégua, diminui um pouco neste momento, mas o gramado está muito encharcado. Esse é um problema que a Ponte vem vivendo já há muito tempo. Inclusive, essa final foi antecipada, estava programada para o próximo final de semana, mas foi antecipada para hoje, porque na segunda-feira esse gramado será todo retirado aqui do estádio Moisés Lucarelli, uma reforma total para que a Ponte possa se preparar
para o Campeonato Paulista, que começa no dia 15 do mês de janeiro. Vai ter um tempo aí, tem uma parte toda de janeiro, tem dezembro inteiro, tem novembro inteiro. Acho que não teremos problemas, né? Porque se tiver problema, a Ponte tem que começar o Campeonato Paulista mandando jogos fora do seu estádio. Mas 2 meses e meio, também não sou conhecedor de grama, né? Não entendo de grama. Mas eu tenho a impressão de que 2 meses e meio é um tempo suficientemente possível para o gramado estar em condições, principalmente por causa da tecnologia, por causa do avanço da tecnologia, é possível organizar a Ponte para não ter que mandar jogos fora da cidade de Campinas. Bom, terminou o primeiro tempo, vamos lá, Tigrão, a sua análise, placar de 0-0, o Atlético perdeu um pênalti. Eu achei que a gente extraindo aí uma resultante do todo do que foi o primeiro tempo, que o Atlético Paulínia foi melhor. Primeiro, teve um pênalti a seu favor, foi desperdiçado pelo Didier, que bateu muito mal, cobriu o travessão ali, tentou o ângulo superior direito do goleiro Adilson e pegou muito embaixo, a bola subiu demais. E a grande oportunidade foi aí no último lance, praticamente o último lance do primeiro tempo, quando o Fumaça levantou uma bola com muito veneno aqui da linha intermediária, mais para o lado direito, mais para o lado aqui das cabines de rádio. O Atlético Paulínia atacou para o gol de fundo e aí houve a cabeçada, bola endereço certo, dificuldade imensa para o goleiro, porque o solo escorregadio, a bola escorregadia, e aí o que aconteceu? O goleiro conseguiu ter, né, a aderência legal no chão, saiu, fez todo o movimento correto e ao bater na bola, desvia essa bola que se choca contra o travessão e milagrosamente não saiu o gol. Então, eu acho que somando-se aquilo que de melhor vimos no primeiro tempo, até um determinado ponto da partida o equilíbrio dava o tom ao espetáculo. Depois foi mais agudo o time do Atlético. Acho que chegou com mais qualidade, acho que chegou com mais contundência, e se nós tivéssemos que fazer uma movimentação no placar por conta daquilo que foi o primeiro tempo, teríamos aí para mostrar um pouco mais de fidelidade no placar aquilo que foi o movimento geral de ações do primeiro tempo, pelo menos que atribuir uma vantagem mínima de pelo menos um gol para a equipe do Atlético Paulínia. Luta muito o Sporting Clube Paulínia, o adversário, que atacou contra o gol dos portões principais aqui do estádio Moisés Lucarelli, mas em termos de chances reais, não teve nenhuma. Então, contra o adversário que teve um milagre do goleiro Adilson aí no último minuto do primeiro tempo, e também um penal que foi desperdiçado. Em cima disso, claro que se o panorama da partida não se alterar para o segundo tempo, a tendência pelo primeiro tempo, e nem sempre isso é algo, não é, que dita normas dentro do futebol, mas pelo movimento do primeiro tempo, ser mantido isso para a segunda etapa, o mesmo ritmo, o mesmo rendimento das equipes, está mais próximo da vitória o Atlético Paulínia, Batista. Enquanto você falava, Tigrão, quem está acompanhando no YouTube está vendo os melhores momentos, inclusive aquela defesaça do goleiro Adilson, né? Ele deu um tapa na bola, ela explodiu no travessão e o time do Atlético perdeu um pênalti, também teve essa cabeçada fatal, letal do Lucas Vaz, que explodiu no travessão depois do toque fantástico, a espalmada do goleiro. E nem sempre, né, uma partida de futebol, ela tem o mesmo panorama, a mesma movimentação nos dois tempos. De repente vai lá para baixo agora, o treinador vai, ajeita, reposiciona, orienta, e aí muda tudo. Agora, pelo primeiro tempo, teve um time mais próximo de sair na frente, até com um penal desperdiçado. E isso não é uma norma. Isso não é uma regra. O segundo tempo também vai ser assim. Pode mudar completamente. Mas projetando, imaginando que continue no mesmo ritmo as duas equipes, com a mesma produção, aí, claro,
se em oportunidades agudas, como aconteceram a favor do Atlético no primeiro tempo, se acontecer no segundo, provavelmente ele vai para a rede e, logicamente, se aproxima aí do título. E o Diego Silva é o nosso convidado especial de hoje, ele que é especializado no futebol amador de Paulínia. O que você achou do primeiro tempo, Diego? Ô, Batista, como eu tinha citado aí pro Tigrão, o vento estava a favor do Sport, ele deveria ter aproveitado mais a oportunidade. Mas o que a gente viu na reta final foi um Atlético mais agressivo e tentando buscar o gol. Como eu disse no começo, né? As duas peças dos dois times seria o Didier, que infelizmente acabou perdendo o pênalti, e a outra peça seria o Patrick, que foi um dos que mais teve condição de fazer o gol. Eu creio aí que o Luizão e o Fábio, eles vão ter que dar uma modificada no time aí, talvez deixar um time mais rápido, um time que um ataque aí com mais velocidade, até porque o campo molhado corre muito. Então eles têm que saber aproveitar a oportunidade aí e concluir em gol. Para mim, eu acho que o Ornelas tem que se aproximar mais dos atacantes, o Ornelas do Sport, eu acho que ele precisa se aproximar mais para poder dar aquele último passe. E o Didier precisa aparecer mais no jogo também, já que ele é o 10 do Atlético. Perfeito, esse é o Diego Silva, nosso convidado especial na transmissão de hoje. Ele que é especializado visando conforto, segurança, qualidade de vida, satisfação aos seus clientes e ainda presentear as cidades com obras de destaque. A Gencons não para de evoluir, está sempre projetando novos empreendimentos para o seu futuro. E aguardem, novos sonhos estão a caminho. Essa é a Gencons, o lugar perfeito para construir seus sonhos. Quer saber mais? Acesse gencons.com.br. O rápido intervalo e voltamos já para a sequência do intervalo inteligente diferente do rádio brasileiro. Voltamos já. Campeonato Municipal de Futebol Amador de Paulínia. Oferecimento Wildson, som e iluminação profissional. Palcos e coberturas personalizadas para o seu evento. WhatsApp 19-99703-3814. Gencons Empreendimentos, o lugar perfeito para construir seus sonhos, oferecendo seu financiamento próprio. Acesse gencons.com.br. Clinic Ambiental, a solução completa e definitiva. Segurança e sustentabilidade são nossos maiores compromissos. Acesse nosso site clinic.com.br. Wildson, som e iluminação profissional, palcos e coberturas para seu evento, equipamentos modernos e profissionais capacitados para eventos de alta qualidade, formatura, casamentos e corporativos, serviço técnico especializado, completa infraestrutura de sonorização e iluminação para fazer do seu evento um grande sucesso. Você sonha, a Wildson realiza. Siga no Instagram, @Wildson Eventos. Solicite seu orçamento no WhatsApp 19-99703-3814. Gencons Empreendimentos, uma construtora sediada em Paulínia, com atuação na RMC, que tem em sua essência a elaboração de obras diferenciadas. Cada metro quadrado é pensado para oferecer excelência, qualidade de vida e satisfação aos seus clientes, além de contar com seu financiamento próprio. Gencons, um portfólio de empreendimentos inovadores, referências da nossa região, como Vila Lobos, Avantgarde, Portinari e Santorini. Saiba mais, acesse gencons.com.br. A Sanasa e o Grupo Bandeirantes de Comunicação promovem o primeiro Fórum de Sustentabilidade. Sábado, dia 5 de novembro, ao vivo, a partir das 10 para as 7 da noite. Na Band Mais TV, com transmissão simultânea, na Rádio Bandeirantes e no nosso canal do YouTube. O apresentador Walter Sena recebe convidados especiais para uma conversa sobre os desafios e o futuro de um mundo mais sustentável. Uso consciente de água, exploração consciente e o manejo controlado de riquezas naturais e outros assuntos relevantes para a população. Não perca, primeiro Fórum de Sustentabilidade. Sábado, dia 5 de novembro, às 10 para as 7 da noite. Junto com a gente, Sanasa. Realização, Band Mais e Rádio Bandeirantes. Clinic Ambiental. Soluções inovadoras na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em limpeza e conservação, jardinagem e facilities. Atuamos em todos os segmentos do mercado. Qualidade, credibilidade e praticidade.
O nosso compromisso é com a sua empresa. Solicite uma cotação através do nosso site clinic.com.br. Vem aí a 4ª edição da Dog Race, a corrida mais animada de Campinas e região. São 2 quilômetros nas modalidades cão-rida e cão-minhada. Venha participar e se divertir com toda a família. Sábado, 5 de novembro, às 9 horas da manhã, no Parque Botânico do Swiss Park, em Campinas. Bora curtir o dia com seu pet. Acesse corridaderuasuperação.com.br e faça agora sua inscrição. Não fique de fora, vai ser animal. Realização Band Mais. Quer fazer do seu evento um grande sucesso? A Wildson Eventos é especializada em som, iluminação, palcos e coberturas personalizadas para formaturas, casamentos, 15 anos, shows e corporativos. Estrutura profissional, equipamentos modernos e completa infraestrutura para garantir alta qualidade. Wildson, há 31 anos realizando sonhos com excelência e dedicação. Peça orçamento pelo WhatsApp 19 99703 3814. Siga no Instagram, @Wildson Eventos. Aqui no estádio Moisés Lucarelli, a bola vai rolar daqui a pouco para o segundo tempo. Nós estamos, neste momento, no intervalo, empate de 0-0. O Atlético perdeu um pênalti e também teve uma bola na trave depois de uma grande defesa do goleiro. Pois não, Gleger? O pessoal do Atlético está voltando aqui e não tem nenhuma substituição, tá? O Atlético é o mesmo do primeiro tempo. Perfeito, o Atlético é o mesmo no primeiro tempo, nós estamos vendo ali o Atlético já está retornando, daqui a pouco o Sporting vai retornar também. E aí fica a expectativa para aquilo que pode acontecer no segundo tempo. A chuva neste momento diminuiu um pouco, mas o gramado está completamente cheio de poças d'água, o que dificulta e faz com que a partida perca, em parte, a sua qualidade técnica. Mais um rápido intervalo e voltamos. Oi, pois não, Gleger? Rapidinho aqui o Carlos Augusto, que é o árbitro da partida. Professor, eu queria saber o seguinte: vai ter o segundo tempo, o campo está bem encharcado, muitas poças. Queria que você falasse um pouco aí do que vocês estão pensando, o que vocês falam. Comentaram alguma coisa no intervalo? Comentamos sim. Primeiramente, boa noite aí, prazer falar com vocês. A gente vai avaliar. Ainda dá para ver encharcado tudo, mas a gente vai rolar o jogo. Dependendo, se parar a chuva, a gente dá continuidade. Agora, se aumentar, a gente avalia dentro do campo. Beleza, obrigado, professor. Vai lá, Batistão. Um rápido intervalo e voltamos já aqui, direto do Moisés Lucarelli. Campeonato Municipal de Futebol Amador de Paulínia. Oferecimento Wildson, som e iluminação profissional, palcos e coberturas personalizadas para o seu evento. WhatsApp 19 99703 3814. Gencons Empreendimentos, o lugar perfeito para construir seus sonhos, oferecendo seu financiamento próprio. Acesse gencons.com.br. Clinic Ambiental, a solução completa e definitiva. Segurança e sustentabilidade são nossos maiores compromissos. Acesse nosso site clinic.com.br. Wildson, som e iluminação profissional, palcos e coberturas para seu evento, equipamentos modernos e profissionais capacitados para eventos de alta qualidade, formatura, casamentos e corporativos, serviço técnico especializado, completa infraestrutura de sonorização e iluminação para fazer do seu evento um grande sucesso. Você sonha, a Wildson realiza. Siga no Instagram, @Wildson Eventos. Solicite seu orçamento no WhatsApp 19 99703 3814. Gencons Empreendimentos, uma construtora sediada em Paulínia, com atuação na RMC, que tem em sua essência a elaboração de obras diferenciadas. Cada metro quadrado é pensado para oferecer excelência, qualidade de vida e satisfação aos seus clientes, além de contar com seu financiamento próprio. Gencons, um portfólio de empreendimentos inovadores, referências da nossa região como Vila Lobos, Avantgarde, Portinari e Santorini. Saiba mais, acesse gencons.com.br. Clinic Ambiental, soluções inovadoras na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em limpeza e conservação, jardinagem e facilities. Atuamos em todos os segmentos do mercado. Qualidade, credibilidade e praticidade. O nosso compromisso é com a sua empresa.
Solicite uma cotação através do nosso site clinic.com.br. Vem aí a 4ª edição da Dog Race, a corrida mais animada de Campinas e região. São 2 quilômetros nas modalidades cão-rida e cão-minhada. Venha participar e se divertir com toda a família. Sábado, 5 de novembro, às 9 horas da manhã, no Parque Botânico do Swiss Park, em Campinas. Bora curtir o dia com seu pet. Acesse corridaderuasuperação.com.br e faça agora sua inscrição. Não fique de fora, vai ser animal. Realização Band Mais. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 laia. Futebol, Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando para o segundo tempo aqui no estádio Moisés Lucarelli. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, o microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Esporte com a bola, tentando fazer a passagem. Vem por dentro na bola dominada. Mexeu. Vai. Sai o número 11 no Esporte Clube Paulínia. Sai o 11 Felipe Marques e entra o número 10 Renan. Renan, camisa número 10, Batista. já está no campo do jogo, pois não? Não, só para falar aqui com o treinador aqui do esporte. Fábio, me conta uma coisa, o time, que você achou? O que você falou no vestiário? O time teve um pênalti lá que o Atlético acabou perdendo, teve aquele lance no finalzinho. O que você passou para a rapaziada lá? A gente precisa ficar no começo do jogo, quando o tempo estava bom ainda, o campo ainda aguentava uma posse de bola, a bola ficou bastante com a gente estava propondo o jogo, mas agora com o campo assim, a gente vai ter que... Fiz uma alteração, coloquei o Renan no lugar do Felipe Marques. Vamos tentar umas jogadas de fora da área, um chute de fora da área, fazer um gol, surpreender o goleiro. Valeu, Fábio. É falta para a equipe do Sporting. Vem para a bola, Kairos está posicionado, são 3 homens na barreira. Kairos, pé canhoto, bateu na barreira, houve um toque de braço. O árbitro viu, marcou. Agora nova falta um pouco mais à frente. Ali quase na entrada da grande área. Vai novamente para fazer a cobrança lá pela esquerda. Tomando posição lá pela esquerda, Diego Silva. Essa troca e entrada do Renan é melhor do que o Felipe Marques que vinha jogando? Pra mim, o Felipe Marques estava bem, cara, no jogo. Ele estava bem, estava distribuindo bem a bola. O Renan, ele é um cara que cadencia mais a bola. Ele procura mais os lateral para jogar. Ele é um cara que aprofunda mais a bola, então eu acho que valeu a troca, sim. Se eu fosse o Fábio, eu deixaria o time mais agressivo. Perfeito, portanto, aí a opinião de um especializado no futebol amador de Paulínia. Vamos ver quem é que vem ali para a batida na cobrança de falta lá pelo setor esquerdo, o time do Sporting. Diego Fernandes está por ali. Vamos ver quem é que vem. Barreira de 3 homens, 4 homens, guardecendo o lado direito do goleiro, mão de onça. Momento e expectativa, pode pintar uma jogada ensaiada, batida. Bateu na barreira, voltou Ornelas, não conseguiu dominar. A bola vai para a linha lateral em arremesso pela direita. Vai repor o time do Atlético, placar de 0-0. O Atlético que perdeu um pênalti no primeiro tempo. Houve uma grande defesa do goleiro Adilson e a bola também bateu na trave. Ô Batista, deixa eu ouvir o Luizão aqui também. Luizão, o que você pediu no vestiário pra galera? Pedi para manter o empenho do primeiro tempo, a mesma vontade, o campo pesado agora, tem que ter atenção na marcação. Valeu, Luizão. Chega lá atrás para tirar. Bola sobra com Fumaça. Ele dominou, o Atlético ataca neste segundo tempo contra o gol dos portões de entrada. Fumaça, pé canhoto, cruzou na área. A bola não chegou até o Raul, não sei se era essa a intenção ou Fumaça tentou finalizar, chutar essa bola pro gol. Uma pena, né, Tigrão? O gramado todo encharcado, muitas poças. O jogo está muito prejudicado tecnicamente, hein? E o jogo era bom, né? Enquanto o gramado ofereceu condições, a gente previu isso daí antes da bola rolar, né? Ó, se tiver chuva, do jeito que estava sinalizando aí a hora que a gente vinha para cá, na nosso deslocamento aqui para o Moisés Lucarelli,
vai prejudicar o jogo. Infelizmente, o nível técnico era muito bom, a bola estava rolando legal, os times com estilos diferentes, mas fazendo uma partida de um nível técnico, em se tratando obviamente de uma partida de amadores, um nível técnico muito bom, mas agora vai ser aquela situação aí de repente jogar em cima do erro, né? Você quer ver uma coisa que pode matar um time aí? O jogador tentar sair jogando dentro da área. Vai tentar conduzir a bola dentro da área, ela vai parar em posse. Aí uma bola perdida é fatal, obviamente, se estiver próxima do gol. Então, dentro de uma expectativa inicial que tínhamos de nível técnico, ela foi preenchida sim, até o momento em que o gramado ofereceu condições. Agora, lógico, tudo fica diferente e vamos ver qual equipe que se adapta melhor aí a esse estado bastante prejudicado do tapete aqui do Moisés Lucarelli. Mexeu. Vai. Saiu 3, João Moura. Saiu machucado, Batistão. E entrou o número 13, Thiago. Ok, Thiago, portanto, já está no campo de jogo, entrando no lugar do João Moura, saiu machucado. Aliás, esse gramado, do jeito que está, é um perigo, né? Torcemos aqui para que realmente não dificulte aí ainda mais. A chuva diminuiu, mas não parou. Bola na área, olha, o Atlético tentou a descida. Lançamento na entrada na área, dominou, ajeitou, Nini, prendeu no pé de ferro, ganhou, mas perdeu depois na sequência. E ainda há falta para o Sport na entrada na área. Wildson Eventos, som, iluminação, palcos e coberturas personalizadas para formaturas, casamentos, festa de 15 anos, shows corporativos. Peça o orçamento pelo WhatsApp 997033814. Acompanhe no Instagram, @Wildson Eventos. Wildson Eventos, som e iluminação profissional. Placar de 0-0, o jogo insiste no placar em 0-0. Estádio Moisés Lucarelli, decisão do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Paulínia. Fumaça! Ele passou por duas poças d'água, arrancou na linha de fundo, tentou girar em cima da marcação. Escapou para a linha de fundo com bola e tudo, é tiro de meta para o Sporting. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6, quase 7, segundo tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Municipal de Futebol Amador de Paulínia, estádio Moisés Lucarelli, 0-0. Ninguém mexeu no marcador até aqui. Atlético, que é o mandante, 0, Sporting 0. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Arremesso lateral para o time do Atlético pela esquerda, Didier. Toca na frente, fica difícil para penetrar ali na poça d'água. Lá pela direita, no campo de ataque, Nini. Perdeu a bola. Sport já sai dominando lá pela esquerda. Serginho tocou a bola atrás, o lançamento é na ponta canhota. Já retoma lá, sai jogando. O time do Atlético é um perde-ganha. E é exatamente esse é o tipo de jogo que acontece, né? O perde-ganha por causa das poças d'água. Júlio Montebello tentou um passe, errou. Bola sobra com o time do Atlético. Ô Batista, eu creio que os times vão ter que começar a pensar em jogar mais feio então, hein? Pra poder ver se sai alguma coisa, porque esse negócio de carregar a bola não tá dando certo, não. Não tem como, né? Carregar a bola na situação que está o gramado é suicídio. Esse tipo de jogada que eles estão praticando neste momento, uma falha aí pode ser fatal, principalmente se estiver próximo ali da entrada da área. Aí é o seguinte, você tem que levantar a bola, né? É o jogo aéreo, tem que tentar o jogo aéreo para escapar das poças d'água e tentar jogar com a bola no chão, nos pedaços onde o estádio, o gramado está um pouco menos encharcado. As pontas, por exemplo, principalmente para quem está atacando aqui no gol da linha do trem, aqueles pedaços ali das pontas
tá mais seco ali, dá para jogar, né? O resto do gramado não dá. E eu, se eu sou treinador aí das equipes, de uma ou de outra, a minha orientação seria a seguinte, ó, bola comprida pelo alto, posiciona 2 ou 3 na linha de meia-lua e 2 ou 3 chegando para brigar pela segunda bola. Não tem muito o que fazer. Então, se você mete a bola comprida, pode existir uma falha da defesa, ela se oferecer, como pode, obviamente, num rebote, desde que o time esteja posicionado para pegar essa segunda bola, uma batida para gol com um gramado do jeito que está, com a bola escorregadia, dificulta demais para os goleiros. Agora, conduzir, tocar curto, não vamos ter futebol. Estamos próximo aqui de uma outra modalidade chamada polo aquático. E a chuva deu uma trégua, tá chovendo ainda, mas bem mais fino, felizmente. Só que até drenar tudo isso que caiu de água, acabou o segundo tempo. Então, olha, agora, por exemplo, o Sporting vai tentar meter uma bola longa aqui de perto do meio de campo, uma falta lateral, ó. Não vai tocar, vai jogar lá dentro da área, vamos ver. Kairos, pé canhoto, levantou na entrada da área, a bola passou, mas não tinha ninguém lá do outro lado do time do Sporting. Chega tirando lá atrás o Atlético, placar de 0-0. Retomada do time do Sport, batida de longe. A bola foi embora, para fora, pela linha de fundo, mas pelo menos teve aí uma finalização, coisa que não aconteceu nos 10 primeiros minutos até aqui. De longa distância, a bola para fora em tiro de meta para o Atlético. E a orientação dos treinadores, Batista, é justamente o que disse o Tigrão. Bola pelo alto. Pelo chão, principalmente lá pelo meio de campo, não é para jogar. Orientação dos dois técnicos. Lançamento para ninguém lá pela direita. Vai tentar na penetração Aaron. Conseguiu chegar, levou rente ao pau da bandeira. Está cercado, marcado. Vem andando para trás e acabou arrumando ali um arremesso lateral. Time do Atlético. Gencons Empreendimentos, construtora de Paulínia com atuação na RMC. São mais de 19 anos com projetos pioneiros e inovadores visando segurança, qualidade de vida e satisfação aos seus clientes. E conta com seu financiamento próprio. Saiba mais, acesse gencons.com.br. Atlético no ataque. É isso aí que acontece. A bola para na poça, volta. Didier tentou levar, é muito técnico. Cruzamento na entrada da área, Fumaça foi tocar nela, sobrou pro Lucas, vem, a bola vai embora! Pela linha de fundo, dentro da área, tentou a finalização Fonseca. E o goleiro está caído, hein, Black? Ele deu a falta, né, Batista? Na chegada ali do número 14, o número 14 da equipe do Atlético, o Fonseca, né, derrubando, ele derrubou o goleiro, ele derrubou o Rodolfo, número 4, e o Adilson, o goleiro. Tá chamando aí o atendimento agora, o Adilson. O árbitro Carlos Augusto deu falta para o Sport. Isso, o nome disso daí no boliche é strike. Clínica Ambiental, um novo conceito no mercado de terceirização de limpeza predial e industrial, jardinagem, recepção e controle de acesso. Pensa um orçamento para projeto customizado na gestão de seus serviços de facilities. Acesse clinic.com.br. O jogo está parado aqui no estádio Moisés Lucarelli para o atendimento ao goleiro. O goleiro tem essa prerrogativa, o jogo tem que ser paralisado para o atendimento ao atleta. Ô, Batista, oi. Você dá uma olhada aí, a Juliana, que é a presidente do esporte, né, tá aqui na beirada do campo. E ela tá falando, pessoal, gente, o campo assim é bicuda. Dá bicuda pra frente, né, Ju? Tem que dar bicuda, né, Ju? É isso aí, tá certinho. Não tem como jogar pelo chão. Juliana jogou futebol? Juliana Barbosa ou não? Juliana, você jogou futebol ou não, né? Já jogou, Batistão. Jogou futebol, ela tá confirmando aqui, a Juliana. Conhece, né? Conhece do riscado. Conhece do riscado. O Gleger, só de falar Juliana, ele se derrete todo. É o nome da patroa, né? É o nome da esposa do Gleger, Juliana. A Juliana é a presidente do time do Sporting. Sporting é um time de Paulínia. Qual é o bairro do Sporting, Diego, lá em Paulínia? Liga o microfone aí só para sair a sua voz. O Sporting Clube Paulínia, ele acaba sendo do centro ali, que era onde o Rafael da região morava. Central. Isso, da região central ali. Comandado pelo Rafael, que é o presidente,
e a Juliana, o Rafael, como ele tá em viagem pra fora, a Juliana tá no comando ela agora. Que comanda, Amador, né? Ela que tá no comando. Rafael é o irmão da Juliana, né? Isso, o irmão da Juliana. É um clube que foi formado em 2013, que nem eu falei no começo da transmissão, né, Batista? Foi campeão em 2017 no Amador, levantou praticamente a última taça nossa, né, que nós teve o Amador Paulínia, e agora tá disputando de novo mais uma final. Eu estava vendo aqui imagens do banco de reservas do esporte. Parece que vi uma outra mulher na comissão. Existe uma outra mulher, além da Juliana, que preside, comanda o clube junto com o irmão. Tem alguma outra mulher na comissão? Não, Batista, ela é a fotógrafa. Ah, fotógrafa. É a fotógrafa. Você é a fotógrafa do time? Eu sou da prefeitura mesmo. Ela é a fotógrafa da prefeitura. Da prefeitura. É que o de Batista Paulínia. achou que você era uma dirigente aqui do clube também. Ah, perfeito. Portanto, fotógrafa da prefeitura, que está aqui também acompanhando e fotografando o evento, claro, evidente, para a página da prefeitura lá na internet. Wildson, evento, som e iluminação profissional, palcos e coberturas personalizadas. Completa infraestrutura para formaturas, casamentos, festa de 15 anos, shows corporativos. Wildson há 31 anos, realizando sonhos com excelência e dedicação. Peça o orçamento pelo WhatsApp 997033814. Wildson Eventos. Cobrança de arremesso lateral, a partida é reiniciada. Júlio Montebello, ele cobra curtinho, tocando pela direita. Lá atrás vem Didier para afastar, mas a bola sobra com o Sporting. Lançamento na entrada da área, olha o perigo, a bola sobrou, Diego Fernandes dominou, rolou, vem para a bola, Kairos penetrou, entrada da área, tira! Afasta na hora certa, apareceu o Nini para tirar, ela foi embora. Para fora, pela linha de fundo. Escanteio, o time do esporte vem com Kairos. Partiu, meteu o pé canhoto, levantou na área. Dominou o zagueirão, tentou bater nela. Rodolfo, a bola voltou. Rodolfo, pé canhoto, bateu, vai embora. Por cima do gol. Mas houve um desvio na saída da bola. Escanteio, Kairos já vem num pique impressionante. Saiu lá da esquerda e vem aqui para a direita. Time do esporte ataca contra o gol da linha do trem. Você acompanha com imagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Kairos não cobra, o assistente está com a bandeira ali entre as mãos, porque tem um jogador do Atlético caído lá dentro da grande área. Batista, acho que vai... Escanteio, Kairos, pé canhoto, cruzou na área, subiu lá atrás, Davi tira, manda de novo para fora pela linha de fundo. É novo escanteio, Kairos vem para a bola para fazer o erguimento na área. Momento de expectativa, 0-0, partiu Kairos, pé canhoto, levantou na área, subiu o zagueiro, tirou, a bola voltou, perna esquerda, bateu firme, Serginho Júnior vai embora. Para fora pela linha de fundo, é tiro de meta para o Atlético. A bola saiu à esquerda do goleiro, mão de onça, que ficou todo arrepiado, hein, Gleger? Ficou todo arrepiado numa batida ali, a bola parada, né? O Kairos, que é o homem da bola parada, batendo o escanteio, chute de fora da área ali, finalizou, acabou jogando para fora e vai mexer o esporte, hein, Batista? Anota aí, vai sair o 99, capitão do time, o Patrick, e tá entrando o 77, Abner. Abner, camisa número 77, entrando aí no time do esporte. Pois não, Diego, pode falar. Ô Batista, eu acho que essa troca aí foi boa, viu? O Abner é habilidoso, ele é um moleque bom que vai pra cima e é velocista. O Patrick, pelo que nós viu aqui, ele já tava meio cansado. Ele chegou até a beira do campo ali, eu acho que ele mesmo pediu para ser substituído. Deixa eu ouvir o Patrick aqui, o Batista. Vai. Patrick, esse gramado aí, hein? Então, a gente esperava uma final com mais jogo de bola, né? Infelizmente, com essa chuva, a gente derrubou o nível do jogo. Tá um jogo hoje de várzea, né? Você pode ver que o time é só pessoas que têm uma força física e uma maturidade muscular, mas não tem como correr aqui nesse campo, entendeu? Mas é a circunstância, vamos jogar desse jeito mesmo. Valeu. Tá certo, tá aí o Patrick extremamente realista, né, com relação à condição do jogo que nós estamos observando na partida de hoje aqui no estádio Moisés Lucarelli. Gramado impraticável, choveu demais.
E eu tenho um recado para você da Wildson, som e iluminação profissional, palcos e coberturas personalizadas para o seu evento. WhatsApp 19997033814. Wildson, som e iluminação. Cobrança de arremesso lateral, Júlio Montebello. Vem para a bola para fazer a reposição para o time do esporte, hoje homenageando a Associação Atlética Ponte Preta. É bom na embaixadinha ali o Júlio Montebello, hein? Ele fez malabarismos ali com a bola. O jogo está paralisado porque o Aaron está caído lá do outro lado, o jogador do Atlético, e necessita de cuidados médicos. E o detalhe, Batista, é que o Luizão, que é o treinador, ele é o treinador e o massagista. É ele que foi lá atender lá o jogador que está caído, e daqui a pouquinho ele só está esperando aí para ver se o jogador se recupera, mas daqui a pouquinho vai mexer o Atlético Paulino, hein? E o atleta falou, foi aqui, ó, bateu nas partes baixas. O Luizão falou, onde? Aqui, professor. Aí ele falou assim, Luizão, tá bom, então levanta e joga, não quero nem papo com você. E aí, Diego Silva, nosso convidado especial de hoje. Aliás, quero mandar um grande abraço para o pai do Diego Silva, que o pai dele é o Giovanni. Papai Giovanni e mamãe Dona Zilda. Giovanni e Zilda estão acompanhando aqui a nossa transmissão. Grande abraço, muito obrigado. O seu filho, Giovanni, o Diego Silva, diz que você é meu fã, me acompanha há muito tempo. Muito obrigado, viu? Abraço aí, muito obrigado. Ô Batista. Oi. Tô aqui com o Marcílio, que é o pai do Luizão. Marcinho, né? O Marcinho. E ele é pai do Luizão, o treinador. É uma espécie de auxiliar aqui, né? Aí a hora que caiu o jogador lá, o Luizão olhou pra trás e ele falou assim, não, você é mais novo, pode ir. É isso aí, Marcinho? É isso aí, ele que tem que ir, né? O pai tem que ficar de boa aqui. O pai já correu no veterano e agora só auxiliando ele. É isso aí. E aí, Diego, essa troca aí, alteração, mais uma no jogo. O Batista. Saiu o Caléu, número 13, e entrou o Marlon, número 9. Saiu o Caléu, entrou... Marlon. O Batista, eu acho que ele fez essa troca aí mais porque o coisa já tava cansado já, o rapazinho. Aí entrou o Marlon, que é um cara de porte físico, para poder dar uma segurada lá na frente, talvez pensando até numa possibilidade de pênaltis aí. É isso aí, uma bola levantada na área, uma pancada forte de perna direita, foi para fora, mais uma tentativa aí do esporte no jogo. Placar de 0-0. Bola lá pela esquerda, Fumaça dominou, gira bem em cima da marcação. Já toca na frente e sai pro jogo. Bola pela direita, vai levando Fonseca. E deu pra perceber aí que o Luizão foi por tudo ou nada, né? Porque ele colocou mais um atacante. Talvez ele esteja tirou um zagueiro, né, Diego? Tirou um zagueiro e coloca o atacante. Ele tá indo pra um 4-3-3 olhando daqui. Porque ele estava jogando com 3 zagueiros, o tempo está passando, nós estamos com 22 minutos. Ou seja, já mais da metade do segundo tempo da partida. Então, não adianta, né? Porque o 0-0 leva para pênalti, que é uma loteria. Então ele tira um zagueiro e coloca mais um atacante, muda a plataforma tática, como gosta de dizer o Gleger. E vai num time agora espelhado, porque o time do esporte está desde o início da partida jogando num 4-3-3. Aliás, num 4-4-2, né? Amarelo. Vai. Amarelo pro camisa 23, Nini, da equipe do Atlético Paulino. Gencons Empreendimentos, a parceira ideal para construir os próximos passos da sua vida. Construtora incorporadora de empreendimentos de qualidade, oferece aos clientes o seu financiamento próprio. Quer saber mais? Acesse gencons.com.br. Placar de 0-0, a grande decisão do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Paulínia. Pela Rádio Bandeirantes, também na tela do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Imagens ao vivo para você. Vem o time do Atlético tentando levar o Lucas Vaz. A bola parou na poça d'água, sobrou com Ornelas. Ele rola para Matheus Tonet. Faz o lançamento no campo de ataque. Saiu o goleiro, deixa a bola chegar, encaixa firme, mão de onça. Pega e não solta. Mão de onça tem o mesmo nome daquele goleiro do Juventus que tomou um gol do Pelé na década de 60. Considerado dos mais de 1.300 gols que fez o Pelé,
o mais bonito da história. Quando ele saiu dando o chapéu praticamente na defesa inteira do Juventus, na Rua Javari. Olha aí. Raul dominou, lançamento pra Fumaça, limpou o pé direito, foi bater, bateu, deu rebote, voltou Aron, pé direito, bateu e defendeu o goleiro. Bom goleiro, Adilson. Adilson salva neste momento o time do Sport dentro da área, o Atlético finalizou por pouco, por muito pouco, o Atlético não faz o gol, Glegger. Chute do Aron, né, aqui pelo lado esquerdo, uma batida no cantinho ali, Batista. Bola difícil no chão, tá encharcado o gramado, a bola tá lisa, né, parecendo um sabão a bola, e o goleirão Adilson fez uma grande defesa. Grau de dificuldade 7,95. Só concluindo o raciocínio, então o Mão de Onça era o goleiro do Juventus na Javari nessa oportunidade. E o Pelé deu chapéu em todo mundo, até no cachorro do guarda da PM. E o Mão de Onça também tomou um chapéu. E aí o Pelé botou na rede, só uma coincidência, mesma posição e mesmo apelido. Fumaça vai pra área, dominou pro time do Atlético, ameaçou bater, arrumou, pé canhoto, bateu, pega Adilson. Batida do Fumaça de perto da canhota, Adilson pegou. O time do Atlético está neste momento, no ataque novamente. Vem pela esquerda, Caio está lá na frente, o zagueiro para fazer a jogada pela esquerda. Opa! Ih! Cotovelada, hein? Para um desentendimento ali. Cotovelada, hein? Vai pro VAR. Vai pro VAR. O número 15 do Atlético, número 15, Aron, merece ser expulso. Merece ser expulso. Deixou o cotovelo claramente. Estamos vendo aqui na Estou aqui imagem. na minha cabine do VAR, Demir. Ih, rapaz, ele expulsou do atleta, do Sport. Olha, quem deixou o braço é o Aron. Ele errou. Então, se tivesse que expulsar alguém, a menos que seja por reclamação. Se for por reclamação, tudo bem. Mas se for pela falta, quem o número deixou 2, o Júlio, braço... hein? Número 2, Júlio Batista, tá expulso. Então, mas aí que é o detalhe. Ele devia estar pedindo o cartão vermelho para o Aron e deve ter, né, abusado um pouco na sua argumentação. Ele sai muito bravo do gramado, não foi no lance propriamente dito. O juiz acabou não vendo, paciência. Tenho certeza que tivesse visto, teria dado o vermelho para o Aron. E aí o Júlio Montebello vai lá e deve ter cometido algum tipo de abuso, número 2 do Sport. Então foi uma expulsão por ofensa ao árbitro e não pela jogada em si, que ele nem estava no lance. Prejudica a sua equipe. Já era melhor, mais agudo o time do Atlético, e agora com um homem a mais tem tudo para matar aí nos 80 minutos. Tigrão, tô aqui com o Júlio. Júlio, o que aconteceu ali? O cara dá uma cotovelada em mim, caralho, porra. Tem que falar não, mano. Você falou alguma coisa pro árbitro, não? Não falou nada pro árbitro não, Batista. Arremesso lateral, a bola vai para a área. O Atlético dominou, Raul, pé canhoto, bateu para fora pela linha de fundo. É claro, evidente que o atleta não vai admitir que ele falou, né? Mas o árbitro deu cartão amarelo para o jogador do Atlético e deu cartão vermelho para o jogador do Sport. Ô, Batista, nunca ninguém fala nada, né? Você viu que até pro Glegger ele falou baralho. Para o jogador do Atlético foi pela falta, foi pela cotovelada, né? Ele deu a cotovelada, o Aron tomou cartão amarelo. E para o jogador do Sport ele deu vermelho. E aí ficou claro que o jogador deve ter vociferado alguma coisa, homenageando a mãe do árbitro. Exatamente, mas errou o juiz, né? Então se ele deu amarelo é porque ele viu. E não foi lance para amarelo, foi lance para vermelho. Se ele viu, não vi, não posso, não tenho recurso lá, o VAR tá fora do ar, tá meio idoso o VAR. Que tá meio longe também o VAR, né? Então é o seguinte... não tem comunicação eletrônica, né? Não tem, eu já tentei, eu gritei aqui pra ele, mas não chegou, o vento trouxe meu grito de volta. O grito foi até o alambrado e voltou. Então é o seguinte, cara, se ele viu, ele tinha que ter dado o vermelho, me perdoe.
Só confirma aí, Gleger, se teve realmente o cartão amarelo para o Aaron. Teve cartão amarelo para o Aaron e o cartão vermelho para o Júlio. E eu perguntei aqui para o quarto árbitro se houve alguma espécie de, né, de carícia. Isso, exatamente, com o árbitro. Ele disse que não. O árbitro expulsou pela agressão. Eu acho que o árbitro se confundiu, Batista. Ô, louco, não, aí realmente se confundiu, né? Porque o atleta do esporte não agrediu, ele foi agredido. Então piorou a coisa, hein? É arremesso pela direita, vem Kairos pro time do esporte, levantou a bola na área, desvio de cabeça, desvio fraquinho de cabeça. Abner vai lá pro goleiro, saiu mão de onça para pegar. Clinic Facilities, higienização, limpeza técnica e jardinagem. 26 anos de experiência atendendo em todo o estado de São Paulo de forma sustentável. Soluções flexíveis adaptadas para o seu dia a dia, um melhor custo-benefício. Acesse clinic.com.br. Placar de 0-0, permanecendo assim, vamos para pênaltis. É o regulamento, não tem prorrogação, terminando empatado, vamos para pênaltis. O Atlético perdeu um pênalti no primeiro tempo. Também teve uma bola na trave após uma grande defesa do goleiro Adilson. Primeiro tempo foi melhor do que o segundo tempo, depois até a chuva, né? Quando começou a chover pesado, o jogo perdeu muito em qualidade. 3 jogadores do time do Sporting e no aquecimento neste momento. Vai mudar daqui a pouco o Sporting. Wildson Eventos, som, iluminação, palcos e coberturas personalizadas. Para formaturas, casamentos, festa de 15 anos, shows corporativos. Peça um orçamento pelo WhatsApp 99703-3814. Acompanhe no Instagram, @Wild, é com WILD, @Wildson Eventos. Wildson Eventos, som e iluminação profissional. Placar de 0-0, bola lançada na frente para Kairos, está impedido, subiu a bandeira marcando impedimento. Kairos estava na banheira, mas esta banheira aí não é boa não, hein, Gleger? Essa daí não é boa não. E qual que é a boa, Batistão? A banheira boa é aquela que você tem na sua mansão. Olha a parada, vem lá atrás o mão de onça. É ele quem vai cobrar a falta na intermediária. Placar de 0-0, mão de onça. Ele bate, levanta, ele perto da direita. Chega na bola para dominar. Fonseca tocou na frente. Lançamento na linha de fundo, é escanteio. O último toque foi do Thiago. Escanteio lá pela direita. Escanteio para o Atlético. Vai para a bola para fazer o erguimento lá pela direita no campo de ataque. Momento de grande expectativa. Neste momento o Atlético vai povoando a área do Sporting. Ataca contra o gol dos portões monumentais do estádio Moisés Lucarelli. Autorizado, Fonseca, levantamento, passa por toda a extensão da área. Fumaça ainda tentou pegar, mas não conseguiu. Saiu pela linha de fundo em tiro de meta para o Sporting. Vai mexer. Opa, vamos lá então. O Atlético Paulino vai fazer 2 substituições. Vai sair o número 15, Aaron, que se meteu ali na confusão. E vai entrar o 21, Manini. E vai sair o número 14, Fonseca, para a entrada do 7, Venâncio. 2 alterações, portanto, no time do Atlético. Vai mudar daqui a pouco também, já o time do Sporting. 22 ali na margem do campo que vai entrar já. Batista, o Luizão percebendo que tá com um a mais, jogou de vez o time pra frente. E o Fábio vai colocar 2 defensores ali e contar com a sorte com a bola aí na frente e tentar fazer um gol. Placar de 0-0,
0-0. 1 a menos, né? Tá com 1 a menos, tem que se desdobrar. Vem pra bola, Lucas Vaz domina. Ele ultrapassa a linha da metade do campo, vai lançando no campo de ataque lá pela ponta direita. Fumaça, recolhe, tenta a passagem. A bola toca, bate, volta. Tentou dominar Raul com dificuldade, mas conseguiu. Tocou na frente, veio pra dominar. Não conseguiu o time do Atlético. Olha o contra-ataque, Kairos. Partiu pela direita, ganhou a frente, chegou lá atrás para afastar. Caio tirou, a bola voltou, dominou, vai pra bola, domina, ajeita, tenta levar Renan em cima da marcação, perdeu, recupera a posse de bola, sai jogando o Venâncio. A bola com Fumaça. Ih, rapaz, uma trombada. O jogo é muito feio, mas muito feio. Matheus Tonet levou a pior, ficou caído. Reclamação com o árbitro Carlos Augusto da Silva. Ele marcou falta para o Sporting, que está com 10 em campo. Ô Batista. Oi. E o Sporting vai fazer 2 substituições. Já pode anotar aí, ó. Vai sair o número 33, Diego Fernandes. E vai entrar o número 14, Samuel. E vai sair o número 9, Kairos. E vai entrar o 22, Oia. 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 Oia, 22 no lugar do Kairos. E Samuel, 14 no lugar do Diego Fernandes. Pediu para esperar só a falta aqui para mexer. Falta. Vem pra bola, pra batida. Vai tomando posição o time do Sporting. É de longa distância, não acredito que vai direto não. Acho que vai levantar da área. Vamos ver o que é que o Renan vai fazer. Autorizado, é canhoto Renan, 2 na barreira, Renan levantou na área, a bola passou, Ornelas não conseguiu finalizar, a bola passou triscando o peito do Ornelas, ele tentando empurrar para a rede, não conseguiu, é tiro de meta para o Atlético bater, detalhe no ar. É o Oia, é o Igor Oia. Igor Oia, portanto, número 22. Ele é japonês? É árabe, Batista. Lá atrás, mão de onça, saiu jogando. Levanta a bola, vai direto para fora, para a linha lateral. É arremesso pela direita. Lá atrás, campo de defesa para o Sporting. Gencons Empreendimentos, construtora de Paulínia com atuação na RMC. São mais de 19 anos com projetos pioneiros e inovadores, visando segurança, qualidade de vida e satisfação aos seus clientes. E conta com seu financiamento próprio. Saiba mais, acesse gencons.com.br. Olha, tem o... Mexeu! Tem o Fabrício Oia, né, que é muito bom de bola. Não sei se tem algum parentesco aí com o Igor Oia, que está entrando no time do Sporting. Mas o Fabrício Oia, que é filho do Nico. Nico, que tem escolinha de futebol em Campinas, do Corinthians, e jogou muito futsal. Era craque de bola. Pois não, a informação, Gleger. Mexida, 2 mexidas no Atlético Paulínia. Saiu o número 11, Fumaça, e entrou o número 20, Vinícius, e saiu também o número 17, Lucas Vaz, e entrou o 33, Heitor. As alterações, mais 2 no time do Atlético, placar de 0-0. Os técnicos mexendo no tabuleiro de xadrez, hein, Diego Silva? Como eu disse, o Luizão, ele tá indo por tudo ou nada. Colocou o Heitor, que é um centroavante bom, forte e consegue segurar a bola bem. O Vinícius Koyashi também é um moleque que é rápido e toca bem a bola. Eu tô crendo aí que o Luizão é capaz de sair ainda numa boa ainda dessa aí, viu? Você falou um sobrenome diferente aí do Igor Oia. O Vinícius Koyashi, né, que entrou no Atlético. Ah, o Vinícius. Do Atlético. Tá, o outro jogador então. Achei que você estava se referindo ao Oia. Clínica Ambiental, um novo conceito no mercado de terceirização. Especializada em limpeza predial e industrial, jardinagem, recepção e controle de acesso. Confira no site clinic.com.br. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Imagens ao vivo do jogo. Imagens da Dog Streaming.
produtora de vídeos especializada em transmissão ao vivo de eventos esportivos, dando, portanto, toda a qualidade, uma transmissão profissional. Você que está acompanhando no YouTube está vendo o jogo inteiro, inclusive com replay, com câmera cortando embaixo, enfim, uma transmissão profissional no YouTube da Rádio Bandeirantes. Está aí a câmera de baixo, detalhes para você acompanhar aqui na tela do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos a 44. 4 minutos de acréscimo. Estamos com 39, vamos a 44, persistindo este resultado. Vamos para pênaltis, não tem prorrogação, é direto para pênaltis, hein? Tentou sair jogando o time do Atlético no campo de defesa. Davi, ele bate, levanta, ele perto da direita. Vai para a retomada lá pelo setor esquerdo, Serginho Júnior. Já solta a bola na frente. Chegou bem lá atrás para tirar o Caio. Vem o Atlético tentando se livrar da bola que está dentro da grande área. Davi tocou nela. Dentro do círculo central, não conseguiu dominar, fica difícil. Perdeu o Heitor, ganhou depois na sequência, perdeu de novo. E o Ornelas dominou, lançou na entrada da área. Vem Davi, tirou a bola, parou na poça d'água. É um perde-ganha, é um futebol aquático aqui no gramado do estádio Moisés Lucarelli. Levantamento na entrada da área, perde-ganha. Ornelas dominou, pé canhoto, cruzou na área. Davi tirou a bola, voltou. Ornelas dominou, pé esquerdo, bateu, pega a mão de onça. Mão de onça, Ornelas finalizou 2 vezes. Mão de onça defendeu. Agora é a vez do Atlético descer. Lançamento lá pela direita. Tentou Marlon, não conseguiu. A bola volta. Tentou o domínio pela direita, o árbitro está paralisando o jogo porque o goleiro Mão de Onça, naquela defesa que fez, ele levou a pior, hein, Gleger? Tá caído, tá sentindo o joelho direito. Ele tá com a mão na panturrilha ali, tá sentindo a panturrilha, o Mão de Onça. Não foi uma bola tão difícil. Acho que você lembra que o Mão de Onça disse antes de começar o jogo? Que se for para os pênaltis, ele garante. Então eu acho que ele tá dando um migué ali, Batista, para terminar o jogo e ir para os pênaltis e ele sair consagrado. E aí, Diego Silva é o nosso convidado especializado no futebol amador de Paulínia. Conhece o Mão de Onça? Ele é um pegador de pênaltis? Positivo, o Mão de Onça é monstro debaixo das traves, pegador de pênalti. Porém, o Adilson também na semifinal foi o que colocou o Sport na final, pegando pênalti também. 2 goleirão. Aí é que eu quero ver, né? São 2 goleiros especializados em pênaltis. Foi cãibra no Mão de Onça, fez um esforço a mais aí na última jogada e teve aquele movimento característico, né, de esticar a perna e empurrar a ponta do pé para trás e tal, alongou. Ele normalmente manca um pouquinho, mas vai para o jogo. O juiz tinha parado exatamente pela contusão do Mão de Onça, então vamos ter mais acréscimo, além dos 4 que haviam sido sinalizados exatamente por essa paralisação, mas é uma pena que o espetáculo ficou completamente prejudicado. Uma pergunta importante para você. Ali na sua vida, em algum momento, quando você fez um esforço um pouco mais exagerado, você teve câimbras igual o Mão de Onça? Tive. Tive uma câimbra e caí da cama. Mas levei quem estava comigo junto. Essa foi boa. Essa foi muito boa. Levou que... Começamos na cama, terminamos no taco. E lá atrás vai sair jogando o time do Sport, placar de 0-0. 42, vamos até 44, vai terminar já. Ornelas, bate, levanta, ele perto a canhota, a bola no ataque. O time do Sport está com 10, um jogador expulso. Placar de 0-0, vem pra bola o time do Sport, tentou a descida pela direita. Ganhou arremesso lateral. Abner bateu contra o zagueiro. Arremessou pela direita, vem pra bola pra fazer a cobrança. Renan vai mandar essa bola na área. Vai usar a força do braço. Renan autorizado. Não mandou na área. Vem a bola de volta pro Renan. Meteu de perto a canhota. Cruzamento na área. Caio chega para tirar. Afasta na sequência. Davi levanta no campo de ataque. Vem pra bola. Dominou Marlon. Penetrou. Não tá valendo. Deu a falta.
Deu a falta do Marlon, ele fica irritado com o Bandeira, ele acha que o Bandeira deu um impedimento, mas não foi, né? Não, ele empurrou, né, Batista? Ele empurrou o Rodolfo ali, o camisa número 4. Falta clara, ele para conseguir chegar na bola era um contra-ataque. Engraçado, né, rapaz, que o Atlético com um jogador a mais e optou por praticamente isolar só um jogador à frente ali. E trouxe o adversário para cima dele. Né? Guerreiro demais o time do Sporting, com um jogador a menos, luta, se adaptou melhor ao gramado e conseguiu aí nos últimos minutos estar mais próximo da grande área do adversário do que o adversário com superioridade numérica próximo da sua área. Apita o árbitro Carlos Augusto da Silva. Termina 0-0. O Sport perdeu um pênalti no primeiro tempo. O craque do time, aliás, o Sport não, o Atlético, o craque do time, Didier, meteu a bola por cima do gol. Didier perdeu, o Atlético também teve um grande lance, uma finalização, e aí a bola bateu no travessão. Por pouco não marcou o gol Lucas Vaz, mas houve uma grande defesa do Adilson e depois a bola explodiu no travessão. Ô Batista, eu tô aqui com o Ornelas, camisa número 8. Expectativa agora para as penalidades, Ornelas. A gente vai tentar buscar aí sair com o nosso resultado, né? Agora é detalhe, quem errar menos se consagra campeão. Valeu. Beleza, se tiver mais algum aí, Gleger, pode seguir. Tá, eu vou chegar aqui no goleirão aqui, que tá, o pessoal tá chamando o nome dele aqui. Pra mim foi o destaque do jogo. Me conta aí, rapaz, o destaque do jogo é grandes defesas. Adilson, e a expectativa agora para as penalidades? É grande, né? Deus vai me honrar lá, eu vou ajudar meu time a sair com a vitória hoje, e sair com esse título aí com a Paulina. E aquela defesa lá no primeiro tempo, lá, hein? Que defesaça, hein? Foi sim, difícil, né? Mas eu tava bem colocado, Deus me ajudou e deu um tapa na bola. É isso aí. Vou chegar aqui, Batista, tá molhado o negócio aqui, viu, Batista? É, você não trouxe a galocha, né, ô Gleger? Não trouxe a galocha. E o goleirão aí, mão de onça. Mão de onça tá aqui, ó, mão de onça, e aí? Você falou que ia pegar 2 pênaltis lá, como é que faz? Agora é minha hora de mostrar meu talento aí, tentar pegar 2 pênaltis pra salvar minha equipe. Tô confiante e aí os batedores têm que estar confiantes também pra me ajudar, né? Mas é isso aí, bola pra frente, né? Vai ser campeão nessa porra aqui, caralho. E ali aquela hora que você ficou sentindo ali, o que foi? Cãibra. Primeiro cãibra no jogo, mano. O bagulho é foda. Cãibra na panturrilha. Valeu, mão de onça. Mão de onça falou que vai pegar 2 pênaltis, Batista. Tá o mão de onça tá entusiasmado, hein? Tá. O linguajar dele. Ele tá com o famoso sangue no olho. É, tá cuspindo o marimbongo do... Vamos para um rápido intervalo e logo depois vamos para cobranças de penalidades máximas. Voltamos já aqui no ar da Bandeirantes. Campeonato Municipal de Futebol Amador de Paulínia. Oferecimento Wildson, som e iluminação profissional. Palcos e coberturas personalizadas para o seu evento. WhatsApp 19-99703-3814. Gencons Empreendimentos, o lugar perfeito para construir seus sonhos. Oferecendo seu financiamento próprio. Acesse gencons.com.br. Clinic Ambiental, a solução completa e definitiva. Segurança e sustentabilidade são nossos maiores compromissos. Acesse nosso site clinic.com.br. Wildson, som e iluminação profissional, palcos e coberturas para seu evento, equipamentos modernos e profissionais capacitados para eventos de alta qualidade, formatura, casamentos e corporativos, serviço técnico especializado, completa infraestrutura de sonorização e iluminação para fazer do seu evento um grande sucesso. Você sonha, a Wildson realiza. Siga no Instagram, @Wildson Eventos. Solicite seu orçamento no WhatsApp 19-99703-3814. Gencons Empreendimentos, uma construtora sediada em Paulínia, com atuação na RMC, que tem em sua essência a elaboração de obras diferenciadas. Cada metro quadrado é pensado para oferecer excelência, qualidade de vida e satisfação aos seus clientes, além de contar com seu financiamento próprio. Gencons, um portfólio de empreendimentos inovadores, referências da nossa região, como Vila Lobos, Avantgarde, Portinari e Santorini. Saiba mais, acesse gencons.com.br. Clinic Ambiental,
Soluções inovadoras na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em limpeza e conservação, jardinagem e facilities. Atuamos em todos os segmentos do mercado. Qualidade, credibilidade e praticidade. O nosso compromisso é com a sua empresa. Solicite uma cotação através do nosso site clinic.com.br. Vem aí a 4ª edição da Dog Race, a corrida mais animada de Campinas e região. São 2 quilômetros nas modalidades cão-rida e cão-minhada. Venha participar e se divertir com toda a família. Sábado, 5 de novembro, às 9 horas da manhã, no Parque Botânico do Swiss Park, em Campinas. Bora curtir o dia com seu pet. Acesse corridaderuasuperação.com.br e faça agora a sua inscrição. Não fique de fora, vai ser animal. Realização Band Mais. Na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, você tem voz ativa. 19971021493. Este é o nosso WhatsApp. Quer fazer do seu evento um grande sucesso? A Wildson Eventos é especializada em som, iluminação, palcos e coberturas personalizadas para formaturas, casamentos, 15 anos, shows e corporativos. Estrutura profissional, equipamentos modernos e completa infraestrutura para garantir alta qualidade. Wildson, há 31 anos realizando sonhos com excelência e dedicação. Peça orçamento pelo WhatsApp 19-99703-3814. Siga no Instagram, @Wildson Eventos. Tem futebol na Bam Bam Bam. Carlos Batista. Aqui, estádio Moisés Lucarelli, vamos para cobranças de penalidades máximas. Atlético começa batendo. Quem está no gol é o mão de onça, é o Adilson. Vai pra bola, Heitor. Autorizado, não sai da área, pé direito, bateu, é gol! Gol, gol, gol! Heitor, camisa número 33, faz 1 para o Atlético, 0 para o Sport, e o detalhe é seu, Gleger Zorzin. Daqui a pouco, Gleger. Vamos agora para Ornelas, vai cobrar para o time do Sporting, e o mão de onça vai para defender. Portanto, é o primeiro pênalti que o mão de onça vai tentar defender e o Ornelas vai tentar fazer. Decisão por pênaltis. Eles estão cobrando no gol dos portões monumentais do estádio Moisés Lucarelli. Ornelas toma distância, fica na meia-lua frontal à grande área. Arma a perna direita para batida. Mão de onça no centro do gol. Bate palmas. Você está vendo aí na tela no YouTube. Ornelas partiu, pé direito para fora. Perdeu. Ornelas mandou para fora, perdeu. 1-0 para o Atlético. Sai na frente então o time do Atlético, placar de 1-0. Ali cumprimentado, o Ornelas, ele bateu muito embaixo da bola, ela subiu, saiu, foi para fora pela linha de fundo. E o Atlético vem para a batida. Tomando posição neste momento, Manini, camisa número 21. Manini é quem vai bater. Placar de 1-0. O time do Atlético está vencendo a cobrança de pênaltis até aqui. Adilson no centro do gol, partiu Manini, pé direito, bateu, é gol! Gol, gol, gol! Gol do Atlético! Marca, portanto, Manini. Placar de 2-0. Igor Oia vai para a bola para fazer a cobrança. Time do Sport está perdendo o jogo. Igor Oia, camisa número 22. Ele sai do centro do campo, onde os dois times estão ali abraçados e posicionados, e vai caminhando lentamente. O que será que está passando pela cabeça dele, hein? Enorme responsabilidade. A grande decisão do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Paulínia. Vai para a bola Igor Oia, camisa número 22. Tomando posição para a equipe do Sport. Mão de onça está no centro do gol. Ele prometeu pegar 2 pênaltis.
Igor Oia não sai da área. Autorizado. Partiu no trote lento, pé direito bateu, é gol! Onde Onça tocou nela, hein, Gleger? Ele estava na bola, deu um tapa, mas ela caiu lá dentro do gol. Tava, Batista, o Mão de Onça chegou a tocar na bola, morreu no fundo assim devagarinho. Foi entrando e o Igor Oia fez o gol. Agora quem vai para a cobrança do Atlético é o camisa 7, Venâncio. Venâncio vai cobrar para o time do Atlético, placar de 0-0 no tempo normal e nos pênaltis 2-1 para o Atlético. Venâncio autorizado. Adilson vai lá para o centro do gol. É no gol dos portões monumentais do estádio Moisés Lucarelli. 21h25. Aqui Moisés Lucarelli, gramado completamente encharcado. Choveu demais nesta noite de sábado. Venâncio, camisa número 7, não sai da área. Toma posição para a batida. Olho fixo no goleiro. Venâncio, autorizado, partiu pé direito, bateu, é gol! Gol! Venâncio, placar de 3-1 para o time do Sport. E se tem golaço no pênalti, esse foi um golaço, hein, Batista? Ele bateu com muita confiança. Bateu tirando do Adilson lá no canto direito do goleiro, lá em cima no alto, sem chance. Quem vai para a cobrança agora é o número 6, Serginho. Serginho Júnior. É ele que vai para a cobrança. Wildson, som e iluminação profissional, palcos e coberturas personalizadas para o seu evento. Chame pelo WhatsApp 19997033814. Wildson, som e iluminação. Serginho Júnior vai para a bola, para a batida, para o time do Sporting. Vai Mão de Onça para o centro do gol. Serginho, autorizado, pé canhoto, bateu, é gol! Mão de Onça estava nela, adivinhou o canto, pulou. A bola veio baixa, passou por baixo do corpo dele. Gol do Sport, Gleger. Gol do Sport, Batista. E o Mão de Onça novamente, hein? Toca na bola, agora no canto esquerdo, mas não conseguiu fazer a defesa. Gol do Sport. E agora para o Atlético, quem vai bater é o Vinícius, camisa 20. Vinícius, camisa número 20. Não sei se é uma coincidência, mas os cobradores são todos jogadores, cobradores do Atlético. Jogadores que entraram no segundo tempo, né? Como é o caso aqui do Vinícius. Vinícius vai bater, Adilson do Sport está no centro do gol. Vinícius autorizado, não sai da área, partiu pé direito, bateu para fora. Para fora, Vinícius bateu, pegou embaixo, ela subiu, saiu e agora empata tudo em Gleger. Isolou, né, Batista? Pegou muito embaixo da bola o Vinícius, jogou a bola lá em cima e quase jogou a bola lá no Proença, essa bola do Vinícius. Foi muito mal batido, pegou embaixo da bola e agora quem vai bater é o camisa 10 pro Sporting, o Renan, que entrou também no segundo tempo. Canhoto, né? Empata tudo não, né? Pode empatar agora. Por enquanto tá 3-2 para o Atlético. Eu tô com a contabilidade aqui. O Atlético bateu 4 e fez 3. E o Sporting bateu 3 e fez 2. Portanto, se ele fizer agora, fica empatado em 3-3 com 4 batidas para cada um. Canhoto, como disse o Tigrão, Renan, autorizado, partiu, Renan, vem, pé canhoto, bateu pra fora! Inacreditável! Renan, canhotinho, partiu, meteu o pé canhoto, ela subiu, passou lambendo o travessão e foi embora, perde a chance de empatar. Gleger. Pela primeira vez conseguiram deslocar ali o Mão de Onça, mas ele jogou para fora, o Rafael. Jogou muito longe do gol, a bola acabou saindo ali, o pessoal aqui foi ali falar com ele, calma, tranquilo. E olha, Batista, quem vai bater o pênalti agora para o Atlético é o craque do time,
número 10 e capitão Didier. Se fizer, acabou. E ele que já perdeu um no tempo normal. Didier vai para a bola para fazer a cobrança. Momento de grande expectativa. Ele que perdeu um pênalti com bola rolando no primeiro tempo. Vai para a bola, é canhoto, camisa número 10. Autorizado, se fizer, acabou. Partiu Didier, pé canhoto, bateu, é gol! Gol! Do Atlético! Didier partiu, foi pra bola e enfiou a perna canhota e mandou no fundo do gol pelo alto. Ela bateu lá dentro e fez chuá. Didier, que no primeiro tempo perdeu um pênalti. Ele foi na confiança, foi na fé, foi na dedicação e no entusiasmo. Foi na sua qualidade técnica e marcou o gol. Gol do título, gol da vitória nos pênaltis. Didier para fazer a rede balançar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Didier, 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 camisa 10. Ele, o autor do gol. É torcida vibra, vibra da pele até o osso. Marca e vai pra festa maior do futebol. Atlético Paulínia é o campeão do Campeonato Municipal Amador de Paulínia. Termina a decisão. Parabéns, Atlético. Enfrentou dificuldades, gramado alagado, uma chuva imensa no estádio Moisés Lucarelli. Perdeu o pênalti no primeiro tempo. Goleiro com defesa espetacular, o Adilson, e ainda a bola na trave. Mas no pênalti, nas cobranças, o time do Atlético venceu e foi melhor. Didier marcou para a festa maior da torcida. Atlético Paulínia é campeão 2022. E o detalhe é seu Gleger Zorzinho. Ô Batista, eu tô aqui com a fera do jogo, o homem que deu o título ao Atlético. Didier estava ouvindo, Batista, inclusive a sua narração. Tá aqui emocionado, Didier. Errou o primeiro pênalti lá no primeiro tempo. Foi lá, se redimiu, pegou a bola, personalidade, bateu e deu o título aí ao seu time. Parabéns mais uma vez. E o que você achou da narração do Batistão aí? Que isso, é de arrepiar. É a realização de um sonho. Ironia, por ironia do destino. Primeiro pênalti eu fui bater. Deus quis assim, que chovesse bem na minha cara, vento forte. Mas Deus me proporcionou esse momento incrível, que foi ter batido o pênalti do título. Tava escrito, ele já tinha preparado tudo. É isso aí. Parabéns, Didier. Parabéns, Didier. Batista, vou pegar aqui também o Mão de Onça aqui, uma das personalidades do jogo. E aí, Mão de Onça? Infelizmente eu acertei os dois cantos. Tava nas minhas mãos, mas bola molhada, não deu para pegar. Mas graças a Deus saímos vitoriosos com esse título aí. E é isso, chupa esporte. É isso aí. Vou chegar aqui do Vinícius. Vinícius, você acabou errando o pênalti ali, cara. Mas o Didier foi lá e botou a bola na rede. O que você sentiu ali na hora do pênalti ali? Eu tava muito confiante. A partir do momento que eu entrei na partida, eu resolvi bater o pênalti. Fui muito infeliz no lance e graças a Deus ele salvou aí no... Beleza, tá aí, portanto, o Gleger Zorzinho tá conversando com os protagonistas do espetáculo. Vitória impressionante, hein? Nos pênaltis, jogador com muita personalidade, hein, Tigrão? Perdeu o pênalti no primeiro tempo e foi lá para cobrança decisiva. Muita personalidade do Didier.
Ele tem muita habilidade. Normalmente o canhoto tem habilidade. Agora, infelizmente, o canhoto do Sporting, se ele faz, ele empataria, também botou por cima. E aí, eu acho que fica de bom tamanho. Eu acho que a coisa acabou premiando, né, o time que teve a melhor performance durante os 90 minutos. Haja vista, se nós formos puxar aí um recorte geral do jogo, nós vamos observar que o Mão de Onça trabalhou muito pouco, enquanto que o Adilson fez defesas importantes, teve esse penal desperdiçado. Viram o que ele falou? Que a gente disse na transmissão em tempo real, tá batendo muita água no rosto dele, com o vento, e o vento estava contra, né? O vento estava batendo na nuca do goleiro e no rosto dele, para você que está ouvindo e vendo a gente, entender aquilo que estava acontecendo. E ele foi com a vista, provavelmente com a visão bastante prejudicada, e pegou um pouco embaixo demais na bola e perdeu. Mas é cara que sabe jogar, é cara já experiente, né? Já é jogador que tem plena consciência da sua condição técnica, e foi lá com muita confiança, com muita personalidade, bateu no canto, deslocou o goleiro. O Adilson, que é muito bom goleiro, foi pro lado esquerdo, bola do lado direito. E eu acho que fica, apesar do espetáculo ter sido muito prejudicado pelo aguaceiro que caiu aqui no Majestoso, então nós poderíamos ter verificado e ter assistido e ter trabalhado numa final de um nível técnico muito melhor. Mas a verdade é que, pelo menos por parte do primeiro tempo, enquanto tivemos futebol, eu acho que o time que demonstrou um pouco mais de organização, um pouco mais de contundência e que criou as melhores oportunidades, acabou ficando com o título. E eu falava aqui na minha primeira participação que a questão psicológica, a questão da cabeça, a questão emocional ia definir. E definiu nos pênaltis. Os caras que estavam, você vê, bateu 5 e fez 4, o Atlético. Enquanto que o Sporting bateu 4 e fez 2. Então, uma perda de 50%. Aí, todos eles sabem bater pênalti. Todos eles treinaram. O treinador escolheu os caras que ele sabe que tem a maior qualidade na batida. Mas vai lá e perde. Então vem muito de encontro àquilo que a gente dizia antes do início, antes da bola rolar. Que é exatamente isso. Numa decisão, às vezes, além dos aspectos táticos, técnicos e físicos, o emocional é extremamente importante para que as coisas se encaixem. E acho que emocionalmente, pelo menos nas batidas dos pênaltis, o Atlético estava com os nervos mais no lugar, leva o título e acho que fica entregue em muito boas mãos. Ô Batista. Oi, Gleger. Deixa eu falar aqui com o Luizão aqui, o treinador campeão. Luizão, primeiro parabéns aí pelo título, né? Queria que você contasse um pouco, mesmo com essa dificuldade, o gramado encharcado, disputa de penais, queria que você falasse um pouco aí dessa emoção, né? E desse jogo, né? Que foi um jogo sem dúvida nenhuma eletrizante. Um jogo difícil, né? A equipe do Sport muito qualificada. O campo prejudicou as duas equipes, molhado. Nosso time que gosta de tocar a bola, ficar com a bola, difícil. Mas superação e nos pênaltis, graças a Deus, conseguimos essa conquista. Ô, Gleger. Oi, Batista. Não, só dar os parabéns aí pro Luizão, porque ele esteve conosco na sexta-feira, aliás, na quinta-feira, no estúdio da Rádio Bandeirantes, e ele não rejeitou o favoritismo, não, coisa que não é muito comum acontecer no futebol. Ele falou, não, nós vamos ganhar o título, e isso realmente aconteceu, ou seja, ele não rejeitou o favoritismo e confirmou a expectativa que ele tinha. Batista tá mandando dizer o seguinte, que você estava lá no programa e você não dispensou o favoritismo. Você falou que ia ser campeão mesmo, ele está te parabenizando pelo título. Ô Batista, obrigado. O meu atleta ali, o que bateu o último pênalti, falou que nós era o favorito. Isso elevou a nossa vontade de sair com esse título, cara. Todo mundo de parabéns aí. Mais uma vez agradecer a nossa torcida. É isso aí, Batistão. Beleza, Luizão é o presidente, né? O Luizão é o presidente. Luiz Camargo é o presidente do Atlético. Diego Silva, a sua opinião também a respeito da decisão, terminou em pênaltis. Isso marcou o equilíbrio da partida ou faltou sorte de algum lado aí para não fazer o gol? Batista, teve uma hora que eu achei até que o Sport iria fazer um gol aí, cara, porque ele começou a atacar mais, começou a ser mais agressivo
Depois o jogo começou a parear e ficou bem. Mas aí do primeiro tempo a gente viu um Atlético também querendo fazer o gol. Indo pra cima, atacando. Teve um pênalti que perdeu. Teve uma outra bola, uma cabeçada que o goleiro do Adilson do Sport salvou. E o Luizão fez substituição pensando em pênaltis. E ele colocou, como você falou aí, ele colocou os batedores que ele tinha feito a substituição para bater o pênalti, que eram os mais qualificados. E acabou saindo vitorioso. Parabéns para ele, que foi ousado em ter trocado algumas peças. E ele merece todo o mérito hoje de estar sendo campeão do futebol amador de Paulínia da primeira divisão. Ô Batista. Oi, pois não, Gleger, pode falar, fala que eu te escuto. Tô aqui com camisa 10, o Renan que errou ali o último pênalti do Sport. O que passou na sua cabeça ali, Renan? Passou muita coisa na cabeça. Eu tô no Sport faz 5 anos, jogar aqui é muito importante pra mim e é muito difícil jogar aqui, né? Agradecer o apoio da torcida, mas na hora do pênalti ali é só você e a bola. E errei, paciência. Vamos pro próximo ano, obrigado de novo, que a gente vai chegar. O Mão de Onça, ele te intimidou ali ou não? Não, eu jogo com ele faz tempo, a resenha é gostosa, né? Resenha de futebol, né? E ele foi bem, acabou me desconcentrando ali, mas acontece. Valeu, Renan, valeu, Batista. Segue aí, Batistão. Neste momento, o Alexandre Fávaro, que é o secretário de esportes de Paulínia, está entregando ali as medalhas para o vice-campeão, que é o Sporting. Já tivemos ali a entrega para os primeiros jogadores, né, do Sporting, e agora os demais estão passando ali pelo tablado que foi montado ali para entrega. E agora os últimos já receberam. E ali estão se formando, né? Inclusive com a Juliana Barbosa, que é a presidente do clube, para levantar a taça de vice-campeão. Ô Batista. Oi. Deixa eu falar aqui com o vereador Fábio Davan, que está aqui ao nosso lado aqui. Vereador muito envolvido com o esporte lá de Paulínia. Queria que você falasse um pouco, né, Fábio, desse evento, desse campeonato amador, dessa parceria de vocês lá da Câmara com a Secretaria de Esporte, que é muito importante. Primeiramente queria parabenizar, né, toda a Secretaria de Esporte, Turismo, Cultura, né, que hoje unificou e prestigiar esse evento hoje, Greg, eu falo que para a cidade de Paulínia, em 22 anos que eu tô lá, eu nunca vi. Então poder proporcionar para a garotada, né, futebol amador da cidade, tá jogando no estádio, para os meninos que estão participando hoje, para eles eu acho que é um sonho e eu falo que isso aí para o esporte amador da cidade contribui muito. Eu acho que investir no esporte na nossa cidade, eu falo que cada vez mais traz pessoas para participar. Você vê a torcida, a galera hoje comemorando, nem sempre todo mundo ganha, mas eu falo, todos estão de parabéns, que isso para a cidade traz cada vez mais entretenimento, cada vez mais a participação da população com o esporte amador da nossa cidade. Eu falo que isso aí é um grande feito, um grande ganho para a cidade hoje, poder estar aqui no estádio Moisés Lucarelli, prestigiar essa galera toda e parabenizar a administração do Caselato, Secretaria de Esporte, Alexandre Fábio e todos envolvidos. Tá todo mundo de parabéns, um grande evento que espero que os próximos anos cada vez seja melhor. Legal, Fábio, obrigado. Valeu, Batista, segue aí. Legal, muito bom. Aí o atleta, né, falando tudo e o vereador também concluindo com uma fala importante sobre a qualidade, né, do futebol amador de Paulínia. Então, ser vice-campeão num campeonato tão disputado, tão difícil quanto esse, merece, sem dúvida, os parabéns pelo vice-campeonato. É um detalhe, né? Uma competição, você ganha ou perde num detalhe. E fez uma grande campanha o time do esporte e a Secretaria de Esportes de Paulínia realmente está de parabéns. O Gleger vai acompanhar já, vai ter aqui a entrega do troféu. Neste momento, os atletas do Atlético estão recebendo as medalhas de campeão. Entrando neste momento no tablado que foi montado ali próximo do portão monumental do estádio Moisés Lucarelli, do lado de dentro, evidentemente, aqui do gramado, e os atletas estão recebendo as medalhas. Time do Atlético que fez uma campanha notável na competição, é uma fusão do Caçulinha com o Atlético Paulínia, e o Atlético conquista, portanto, após essa fusão,
o seu primeiro título da primeira divisão do Amador de Paulínia. Ô Batista. Oi. E o Didier, né, que fez o gol ali da vitória, do título, acabou de ganhar aqui o troféu de craque do jogo, viu? Legal, craque do jogo. Parabéns, hein? Parabéns ao Didier. Merecido, né? Craque do jogo. E quem que é o capitão do Atlético? Quem que vai levantar a taça? O capitão é o Didier. É o próprio Didier. É o próprio Didier. Daqui a pouco nós vamos. Olha o Alexandre Fávaro. Tá chegando aqui com o troféu. É. Vai lá. Vai Didier. lá. Agora. Vai, tá vai, Gleg. Vai lá, vai lá. Sensacional, hein? Que festa linda! Espetacular! O troféu agora, neste momento, está sendo levado até o alambrado. Portão foi aberto e a torcida vai fazer parte deste momento único na história do Atlético. Atlético, portanto, campeão do Campeonato Municipal de Futebol Amador. 8 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Na primeira fase, 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Oitavas de final, empatou. E classificação foi a melhor campanha. Quartas de final, vitória. Semifinal, vitória. 2-0 contra a equipe do Planalto Principal. E teve também o artilheiro Matheus Didier. Marcou 4 gols na competição. E ele, nesta final, perdeu um pênalti, mas marcou o gol de pênalti que deu o título para o Atlético. Ô Batista, oi. Tem mais um vereador aqui, o professor Gibi. É um cara que é professor lá de Paulínia também, faz um trabalho maravilhoso. Queria que você falasse um pouco aí também, viu, o Gibi? Pela essa participação de vocês da Câmara, dando apoio à Secretaria e essa festa linda aí. O pessoal veio, compareceu mesmo com essa chuva. Queria que você falasse um pouco. Primeiramente, boa noite, agradecer vocês por estar transmitindo ao vivo esse espetáculo maravilhoso, a equipe de Paulínia, né, a galera toda de Paulínia, tenho certeza que muitos que não conseguiram vir, tá lá escutando, né, essa transmissão de vocês maravilhosa. E eu hoje, provavelmente, não sei se você sabe ou não, joguei hoje também na equipe veterano aí, né? Consegui balançar o barbante 2 vezes aí. Artilheiro. E fui artilheiro da competição hoje aí. Só que aí eu tive que sair no segundo tempo, porque eu tenho um evento e hoje é meu aniversário, né? Hoje é meu aniversário e eu faço lá em Paulínia um treinão de corrida e caminhada do Gibi, cara, de aniversário. Então por isso que eu tive que deixar o time na mão no segundo tempo, mas já estava tudo certo que eu precisava no segundo tempo ir, que lá às 5 horas da tarde a gente deu a largada do treinão nosso lá. Valeu, Gibi, parabéns pelo seu aniversário, parabéns aí pelo trabalho. Um grande abraço para você, viu? Sucesso, valeu, valeu. Valeu, Batistão, segue aí. E atenção, Gencons Empreendimentos, a parceira ideal para construir os próximos passos da sua vida. E sabe por quê? A Gencons é uma empresa sólida que atua como construtora e incorporadora e que, além de entregar empreendimentos de qualidade, oferece aos clientes o seu financiamento próprio. Sediada em Paulínia, com atuação na região metropolitana de Campinas, a Gencons conta com um portfólio de empreendimentos diferenciados e de referência como a Vanguard em Campinas, Vila Lobos, Portinari e Santorini em Paulínia. A essência da Gencons consiste na elaboração de projetos pioneiros e inovadores. Cada metro quadrado é cuidadosamente pensado e construído para oferecer produtos de excelência visando conforto, segurança, qualidade de vida, satisfação aos seus clientes e ainda presentear as cidades com obras de destaque. A Gencons não para de evoluir, está sempre projetando novos empreendimentos para o seu futuro e aguardem, novos sonhos estão a caminho. Essa é a Gencons, o lugar perfeito para construir seus sonhos. Quer saber mais? Acesse gencons.com.br. Um rápido intervalo e voltamos já já para o encerramento da grande jornada esportiva aqui. Atlético Paulínia foi o campeão. Voltamos já já.
Wildson, som e iluminação profissional, palcos e coberturas para seu evento, equipamentos modernos e profissionais capacitados para eventos de alta qualidade, formatura, casamentos e corporativos, serviço técnico especializado, completa infraestrutura de sonorização e iluminação para fazer do seu evento um grande sucesso. Você sonha, a Wildson realiza. Siga no Instagram, @Wildson Eventos. Solicite seu orçamento no WhatsApp 19 99703 3814. Gencons Empreendimentos, uma construtora sediada em Paulínia, com atuação na RMC, que tem em sua essência a elaboração de obras diferenciadas. Cada metro quadrado é pensado para oferecer excelência, qualidade de vida e satisfação aos seus clientes, além de contar com seu financiamento próprio. Gencons, um portfólio de empreendimentos inovadores, referências da nossa região, como Vila Lobos, Avantgarde, Portinari e Santorini. Saiba mais, acesse gencons.com.br. Clínica Ambiental. Soluções inovadoras na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em limpeza e conservação, jardinagem e facilities. Atuamos em todos os segmentos do mercado. Qualidade, credibilidade e praticidade. O nosso compromisso é com a sua empresa. Solicite uma cotação através do nosso site clinic.com.br. A Sanasa e o Grupo Bandeirantes de Comunicação promovem o primeiro Fórum de Sustentabilidade. Sábado, dia 5 de novembro, ao vivo, a partir das 10 para as 7 da noite. Na Band Mais TV, com transmissão simultânea na Rádio Bandeirantes e no nosso canal do YouTube. O apresentador Walter Sena recebe convidados especiais para uma conversa sobre os desafios e o futuro de um mundo mais sustentável. Uso consciente de água, exploração consciente e o manejo controlado de riquezas naturais e outros assuntos relevantes para a população. Não perca, primeiro Fórum de Sustentabilidade, sábado, dia 5 de novembro, às 10 para as 7 da noite. Junto com a gente, Sanasa. Realização, Band Mais e Rádio Bandeirantes. Vem aí a 4ª edição da Dog Race, a corrida mais animada de Campinas e região. São 2 quilômetros nas modalidades cão-rida e cão-minhada. Venha participar e se divertir com toda a família. Sábado, 5 de novembro, às 9 horas da manhã, no Parque Botânico do Swiss Park, em Campinas. Bora curtir o dia com seu pet. Acesse corridaderuasuperação.com.br e faça agora sua inscrição. Não fique de fora, vai ser animal. Realização Band Mais. No YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, você fica por dentro de tudo o que acontece em nossos estúdios, além de conferir nossas transmissões ao vivo de jornalismo e esporte. E você ainda pode conferir nossos podcasts. Vai lá, se inscreve no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Estamos aqui no estádio Moisés Lucarelli. Gleger Zorzinho, seu destaque final aí direto do gramado. Gostou de trabalhar de repórter, hein, Gleger? Eu gostei muito, Batistão. Agora só o que atrapalhou foi a chuva, né? Atrapalhou o jogo, atrapalhou nós aqui, mas tá tudo certo, foi muito legal. Quero dar aqui os parabéns ao Atlético que foi campeão, né? Um jogo duríssimo, não tinha como jogar futebol, o pessoal se adaptando aí ao gramado. Foi para as penalidades, aí teve o erro lá do menino Vinícius, né? Depois o Renan também acabou perdendo e o Didier foi lá e botou a bola na rede. Então parabéns, e parabéns também ao pessoal do esporte, né? Que fez um trabalho legal. Parabéns aqui a presidente do clube, está aqui, a Juliana, né? Ao lado do troféu aqui de vice-campeão. Parabéns às duas equipes, parabéns à Paulínia, parabéns à Secretaria de Esporte pela festa linda, pela premiação, por tudo que foi a organização desse evento. E é isso aí, Batistão. Estamos por aqui ainda. Se você quiser, estamos aqui à disposição. Agora, ô Batista, só um detalhezinho rápido, né? Eu sei que está encerrando aí a programação. Pode falar para a câmera aí, ô Gleger. Vou falar aqui pra você aí. Ah, tá filmando aqui, ó. É o seguinte, então. Eu fiz uma pergunta no começo da transmissão e o Tigrão não respondeu. Porque aqui o time do Atlético lá que foi campeão tem um monte de onça. E o Tigrão é o boca de onça, mas ele não falou o porquê. Então vai responder agora. Pode responder aí, Tigrão. O Gleger interpelou. Ele questionou e ele não pode ir para casa sem ter a sua resposta.
É porque eu tomei leite de onça quando eu era bebê. É por isso que ele falou isso. Esse é que é o detalhe. E depois, logicamente, como o leite de onça ele é muito nutritivo, eu virei um onço. Entendeu? Você virou um tigrão, pô. Eu virei um onço. E aí, como não existe onço, eu virei tigre. Ah, perfeito. É isso aí. Então não confundiram você, não. Você era onça e virou tigre, né? O cara falou, por que os caras falam onça macho e onça fêmea? E não falam onço? Aí eu fui no dicionário, onço não existe. Não existe. Não existe. E eu não existo. Você ficou satisfeito com a resposta, Gleger? Fiquei satisfeito sim, até porque o apelido dele é Tigrão, né? Então agora a gente sabe a origem. A origem. Do nome Tigrão. Valeu, Gleger. Parabéns pelo seu trabalho. Foi muito bom, excelente. E pode ter certeza absoluta que você debutou com muita competência, viu, Gleger? Obrigado, Batista. Um abraço para você. Parabéns à transmissão. Mais uma vez, parabéns à Secretaria de Esporte de Paulínia pelo evento, né? E por todo o respaldo que nós tivemos aqui embaixo. Valeu, Batistão! Valeu! Tá aí Gleger Zorzin, direto do gramado do estádio Moisés Lucarelli. Vamos pegar aqui um destaque final do Diego Silva. Ele emprestou a sua capacidade, o seu conhecimento, ele que é especialista lá no esporte amador de Paulínia. Diego, muito obrigado pela sua presença aqui na cabine. Foi muito importante, né? Você colocou aqui detalhes que nós que não acompanhamos de perto jamais teríamos condições de saber. Um abraço para você, muito obrigado. Batista, eu que agradeço, é uma oportunidade única para mim. Foi uma experiência bacana de ficar junto com vocês aqui na cabine, com você, com o Tigrão, comentando sobre o jogo, falando. Para mim foi único. Eu queria dar meus agradecimentos pro meu pai, pra minha mãe, pro pessoal lá que tá de Paulínia, que tá assistindo, tava acompanhando pelo YouTube, pela rádio, pra minha esposa, pro meu filho, pra minha sogra, enfim, tudo pra galera de lá de Paulínia, que são as pessoas que estão acompanhando a gente. Fala os nomes. A minha sogra chama Marta, minha esposa Thaís, meu filho Joaquim, meu pai Giovanni e minha mãe Zilda. Um abraço pra vocês, sabe que eu amo vocês de coração. O destaque pra mim da partida foi o Didier. Foi o cara que perdeu o pênalti, mas porém no final ele conseguiu converter e se saiu consagrado como o título pro Atlético de Paulínia. Valeu, Diego Silva, participou conosco, Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman, o Tigrão, que emprestou aqui o seu talento, a sua estrela e abrilhantou essa transmissão especialmente para a comunidade do amador da cidade de Paulínia. Muito obrigado, Tigrão. Imagina, eu é que agradeço a oportunidade, quero parabenizar a todos os envolvidos aí, a Secretaria Municipal de Esportes, a Prefeitura de Paulínia, aos dois clubes, né, ao Atlético e ao Sporting. Fizeram um belo espetáculo de futebol prejudicado tecnicamente na sua essência em função da chuva, em função do gramado ter ficado impraticável, mas fora aquele lance da cotovelada aí que eu acho que poderia ter sido evitada, se abraçaram no final da partida, os vice-campeões aplaudiram os campeões, né? Pessoal do Sporting aplaudindo o Atlético. E é isso que é legal. Então a cidade de Paulínia está de parabéns, os atletas de parabéns, os organizadores, e eu acho que o título foi entregue em ótimas mãos. E para mim foi uma alegria, um prazer muito grande, como sempre, estar aqui empunhando este microfone tão importante, de tanta história, de tanta influência da Rádio Bandeirantes de Campinas. É isso aí, um abraço a todos, votem conscientes amanhã, a grande festa de civilidade, da democracia do nosso país. A gente espera que corra tudo bem e que tenhamos um ótimo e santo domingo. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, tá aí o Tigrão. Quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, o Wildson, som e iluminação profissional, palcos e coberturas personalizadas para o seu evento. WhatsApp 19997033814. A Gencons Empreendimentos, o lugar perfeito para construir seus sonhos. Oferecendo seu financiamento próprio, acesse gencons.com.br.
Clínica Ambiental. A solução completa e definitiva, segurança e sustentabilidade são nossos maiores compromissos. Acesse o nosso site clinic.com.br. Agradecer aqui o time do Gil Kleber com Gilberto Suf, a mesa de som Lucas Pessoa, quem mais está com ele lá? Rodrigo Dreyer. Muito obrigado ao time ao time aqui que esteve aqui com a gente, né? Participando dessa transmissão, Dog Streaming, produtora de vídeo especializada em transmissão ao vivo de eventos esportivos e garantiu aqui a imagem no youtube.com. Grande abraço ao Alex, que comanda o time todo da Dog Streaming. E assim estamos finalizando a nossa transmissão de hoje. Muito obrigado para você que nos acompanhou no AM 1170 FM 85.7 para a região de Campinas e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Continue com a Rede Bandeirantes de Rádio. Valeu, gente. Grande abraço. Tchau! Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZY.